Vamos lá, turma! Mais um episódio aí do Papo de Avião. Hoje um pouco diferente, né? Mas nem digo tanto diferente, porque muita gente é adepta a essa cultura, muita gente é adepta a essa arte, e é a arte da tatuagem. Estamos aqui hoje com o Moza. Moza tá com um estúdio aqui em Ilhéus, mas ele vai contar a história, não vou adiantar tanto, né? E nem vou fazer a primeira pergunta, senão eu apanho, né? Fica à vontade. Onde é que nós estamos? Estamos no Aeroclube de Ilhéus, Escola de Aviação Civil, de utilidade pública e sem fins lucrativos. Se você tiver interesse por cursos na aviação, você chama a gente aqui no 739-9803-2353 e vai falar comigo mesmo. Aqui não tem firula com a gente, não. Pode chamar lá que eu respondo. Quais são os cursos, Xandinho? Comissários de voo, piloto de avião e o curso que mais emprega? Agente de aeroporto. Aquele pessoal que fica ali fazendo check-in no balcão de atendimento, na lojinha da sua empresa. Esse é o agente de aeroporto. Pouca gente sabe o nome, né? Mas já diz o que é que fica mais popular. Tem gente que chama também de agente aeroportuário e tal. Breve teremos novos cursos. Falando de novos cursos, você que não tem condição de vir tomar esse curso de piloto aqui em Ilhéus, né? Por exemplo, já tivemos alunos aqui de Irecê, que teve muito problema para fazer o curso. Chama lá a gente no @papo de avião cursos. Tem um curso de piloto à distância. E nós fizemos as 2.000 questões da prova da ANAC. Não tem como mais não gabaritar a prova. Se não gabaritar, pelo menos eu sei que vai sair bem, né, não, Xandinho? Não, aprovado vai estar, com certeza. Se não aprovar, leva seu dinheiro de volta. E leva mesmo. E leva mesmo, ninguém tá pra isso, não. Vamos lá? Apresenta o cabra, velho. Se eu fizer a primeira pergunta, você me pega? Mozart, que prazer estar com você aqui. Obrigado por ter vindo, né? A gente conseguiu espaço aí na agenda sua, na agenda minha, na agenda de Lauro. Mas, enfim, conseguimos. Que bom. E eu não tenho nenhuma tatuagem hoje, mas eu vou matar um monte de curiosidade minha. E quem sabe eu saia daqui com a promessa, hein? Com a promessa dessa tatu, Entendendo, né? Porque a gente não sabe as coisas, né? Como é que funciona e tal. A gente nasceu numa época do século passado que tinha até... o cara tem tatuagem, né? Ficava todo mundo meio assim, que, pô, quem é esse cara e tal. Mas, enfim, vamos lá. Vamos fazer um ping-pong aqui pra gente relaxar. Nome completo? Meu nome completo, Mozart Leal Moura. Maravilha. Nasceu em que cidade, amor? Em que cidade? Eu nasci em Itabuna, mas foi só nascer e voltei para Ilhéus. Igual a gente. Nasceu e foi para Borarema. Nasceu e foi para Borarema. Só tem lá na certidão de nascimento Itabuna. Hoje já pode, né? Hoje, inclusive, a utilidade pública aí, se nascer até 50 quilômetros do lugar que você mora, você pode dizer que nasceu aonde você mora lá. Entendeu? Bacana. Bacana. É uma confusão danada. Eu nasci em Itabuna, fui registrar no Bicaraí e vim para Ilhéus. Maravilha. vai. Prato preferido, moça? Rapaz, difícil, velho. Gosto de muita coisa, mas frutos do mar. Frutos do mar. Tá comigo. Até que enfim, um que falou um negócio diferente aqui. Frutos do mar. Tá comigo aí. E tipo de música? Rapaz, também. Rap, eletrônica, shot. Shot. Não tenho aquele amor pela música que muita gente tem, mas também eu não tenho uma música que eu não gosto, acho que só tipo axé, arrocha, música baiana, assim, eu não sou muito chegado, apesar de ouvir também, sou bem eclético em relação à música. Bacana. Tá tocando, eu tô ouvindo. E você passou a sua infância aqui em Ilhéus, em que bairro, que lugar? Eu passei a infância quase toda no Pontal, onde é a casa dos meus pais. Aqui. E depois eu já Pontal? No Pontal, ali quase pertinho do aeroporto, ali na Coronel José Félix. Sei. Perto do CPM, antigo CPM, né, que hoje é Colégio Militar. Isso. Sim, rapaz, é mesmo. José Félix é aquela primeira travessa ali, né, que sai na principal. José Félix é atrás da Bavel, concessionária. Isso, ali mesmo. Passou para Dom Pedro II, eu acho, depois... Enfim. A rua é toda Dom Pedro II, menos aquela primeira etapa que é a Coronel José Félix. É isso mesmo, tem um negócio assim. E agora não é nem mais Dom Pedro II, agora é Juca Pinto. Mudou de novo, né? Dom Pedro II já é outra agora. É outra, enfim, vamos lá. Acontece, né? E como é que você entrou nesse mundo da... Rapaz, da tatu é uma história longa, digamos assim. Longa não é tanto, mas vamos lá. Estamos aqui para ouvir. Eu sempre desenhei. Né, desde muito pequeno, a memória que eu tenho assim de desenhar, eu tinha 3 anos de idade. Eu corria, né, meio que fugia da sala de aula, ia para a biblioteca. Lá na biblioteca do Colégio Vitória, quem cuidava era uma senhora que chamava Dona Verinha. Isso no Colégio Vitória.
E aí, Dona Verinha me liberava uns livros, que eram uns livrozinhos de dinossauro. Porque ela sabia que eu levava pra casa pra poder desenhar as imagens, né? Mas Ficar desenhava copiando. mesmo ou decalcava? Desenhava, Porque naquela época olhando. o decalque era o que É, salvava a gente. eu nunca né? gostei de Papel decalque, velho. manteiga. Eu nunca gostei de decalque, porque sempre fui muito competitivo. Então eu queria ser ali e fazer a parada, né? Pra Aprendendo mostrar que eu mesmo, sabia no traço fazer. mesmo. Isso desde muito pequeno, né? E tinha outro amigo que desenhava também, que a gente meio ficava competindo, que chama Lucas. Certo. Lucas Leles, né? A gente ficava meio que competindo ali quem desenhava mais. Isso desde moleque. A gente cresceu na escola assim acho que de 2, 3 anos de idade, que eu estudei em Vitória, até 2009. Isso de 93, 96 mais ou menos, até 2009 ali. Caramba. Estudando junto. E sempre, ou seja, sempre gostei de desenhar. Desenhei então até chegar ali na etapa, que eu lembro assim, na etapa de você ter que escolher o que é que você ia fazer, né? Teste vocacional, essas coisas. Em relação à faculdade, já pensar em faculdade, o que é que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E sempre tinha aquela ideia de que desenho não dava futuro, né? Não dava dinheiro. Então, você deve desenhar, não sei o quê. E eu já gostava de tatuagem, né? Também a tatuagem vem junto a essa questão do desenho. Eu lembro que o namorado de minha tia, chamava Gabriel, eu lembro até hoje, eu tinha uns 4 para 5 anos de idade. Esse Gabriel tinha uma tatuagem de um dragão na costela. Ele surfava e tal, pô, eu vi aquilo. Era feiona a tatu, mas naquela época não importava, né? Se a tatu era bonita ou se era feia, era uma tatuagem. Queria saber que tinha. Pai, eu falei, caramba, isso é massa, eu quero fazer também. Aí, só pode depois dos 18. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Quero fazer tatuagem. Aí meus desenhos me começaram a migrar. Eu desenhava muito desenho animado. E começou a migrar já para uns desenhos mais, que é um desenho fechado, né? Que é um desenho estilo de tatuagem. Né? Principalmente arte oriental, né? Carpa, dragão. Que segundo a turma que tatua é mais difícil, né? O oriental é um difícil, mas tipo assim, o desenho básico dele é muito simples. Sim. O difícil é quando você entra na questão da tatuagem. Porque aí você tem que seguir uma coisa que a gente na tatuagem chama de flow. Que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essas... Fale. Pra não dar spoiler aí. Não, mas já fica a dica. E aí, né, comecei a fazer esse tipo de desenho, puxava Mas um você pouquinho desenhava pro o real. que na escola? Com 12 Na anos, escola, 14 anos? Era o quê? Velho, eu sua- desenhava meus colegas, né? Fazia Já caricatura era dos caricatura? colegas. Pô, né? Eu desenhava meus Legal. colegas normal também olhando. Fazia um monte de desenho de caveira, desenhava muita caveira. Suas caricaturas eram exageradas e tal? Tipo, bocão, olhão. Às vezes, quando eram os Exagerava, amigos mais próximos assim, Aí quando você algum fazia. amigo fala, me desenha, aí eu desenhava normal, mas às vezes tava querendo fazer uma zoeira ali, pegava a capa do caderno de um amigo, ele desenhava escondido, tipo uma caricatura dele, tá ligado? Ele entregava. E aí, só que com essa, né? Tatuagem não dá grana, dinheiro não desenho não dá grana, desenho não dá futuro, você tem que escolher, tem que aproveitar isso, seu dom ir pra arquitetura, pra engenharia. E por coincidência eu gostava muito de física, química, biologia, né? Então, pensei, pô, Bacana. vou fazer engenharia. Exatas, o homem é de exatas, Eu vou né? pra engenharia aí, que é a área que mais combina aí com questão de desenho e tal. Só que aí, tipo, eu fiz. Aí, na época eu já tinha desgostado disso, eu tava mais voltado aí para a área fitness, né? Eu gosto bastante até hoje do meio fitness. E eu falei, quer saber de uma, eu vou botar a nutrição que eu tinha que fazer, né? Meu pai tinha falecido, então para continuar recebendo a pensão eu tinha que estar na faculdade. Isso. E aí eu falava, vou fazer pra fazer, eu não queria fazer nada, na verdade, né? Rapaz, você tem que fazer alguma coisa aí, vou... botei educação física na UESC, só que na hora eu errei, tinha botado educação física e física pra convalidar com engenharia. Sim. Só que na hora eu errei e troquei a primeira chamada A da ordem. segunda. Primeira chamada era isso? A ordem, né? Eu não sei a ordem, tinha lá, você podia A escolher. primeira né? opção, Primeira segunda opção, segunda opção, E aí eu fui chamado pra física. Cheguei lá e falei, velho, isso aqui só tem doido aqui na sala, esse negócio não é pra mim não, eu não tô entendendo nada. Aí parei de ir, fui aí, menino, minha mãe, né, você tem que fazer faculdade, Eu fui, tava já envolvido nesse meio fitness, falei, vou fazer nutrição aqui então. Fiz nutrição, né, já tinha parado de desenhar. Fez aonde nutrição? Fiz nutrição na faculdade de Ilhéus até o último semestre. Certo. Eu terminei o penúltimo semestre. Era um aluno exemplar lá. Não em termos de frequência, mas em termos de nota. Só ia o limite ali permitido, né? Entendi. Faltava até onde não dava mais. Mas sempre tirava nota muito alta, porque eu já gostava de estudar, mesmo sem ter que estudar porque da faculdade, né? Antes de entrar eu já estudava bastante. Mas eu já tipo assim, falava, pô, não quero trampar com isso. Né? Porque eu já tava trampando, trabalhava preparando atleta, principalmente de fisiculturismo.
Olha. E eu cheguei a ter a atleta que eu chamava Carol Marques, né? Ela chama Carol Marques. Ela ganhou quando a gente tava junto ali, ganhou o Campeonato Baiano umas 3 vezes, Campeonato Baiano Overall, né? Que é tipo ela, a campeã da categoria. E a Ela vai campeã do dia inteiro. contra Do as campeonato campeãs de inteiro. outras categorias e ela era a melhor da noite. Bacana. Acho que 2 ou 3 vezes, ganhou um campeonatozinho que teve em Tabuna. Mas aí eu meio que desvencilhei desse lado fitness também, já tava desanimado com a faculdade, vi que não era ali o que eu tava querendo trabalhar com, porque principalmente dependia muito dos clientes, dos pacientes ali pra ter o resultado. Né? E eu não gostava de ficar... Verdade. E aí eu já voltei a desenhar, e aí um dia eu lembro que eu fui levar minha tia pra Barra Grande. Né? Pô, eu ia lá desde pequeno, conhecia muito bem ali a estrada. Então, Certo. distraído, tá? A estrada tava boa e a gente passou por um buraco na pista muito grande e tava cheio de areia fofa. Eita. Aí eu fui tentar desviar no susto, o carro derrapou, todo mundo sem cinto. A gente capotou. Ninguém Véi. teve nada. Só que, tipo, nessa capotada eu achei que ia morrer. Então teve aquela, nossa, 22 verdade. anos. Não, pô, um acidente câmera é sempre um lenta, acidente, velho. né? Câmera lenta, eu juro, eu vi aqui, a cerca, né? Que tinha uma cerquinha vindo. Eu falei, caralho. Morri, 22 anos, ainda tinha um bocado de coisa pra fazer, nem tô fazendo o que eu gosto. E, tipo, só veio aí essa questão, né? Despertou Olha aí. que loucura, né? E aí velho? fiquei, tipo assim, na época eu nem levei a sério. Aí, tipo, só que eu já comecei a voltar a desenhar, sem nem pensar na questão do acidente, né? Entendi. Comecei a voltar a desenhar, falei, velho, eu acho que eu vou tatuar ali pra tirar um extra. Aí eu comprei o material, comecei a tatuar em casa. Mas peraí, do desenho pra tatu, a tatu não apaga, né, velho? Como é que foi isso aí? Você foi Rapaz. estudar a tatuagem, você pegou alguém de cobaia, Como é que eu é fiz? isso aí? Nesse início, a gente tava começando a lançar as primeiras peles artificiais, né? Que é uma pele à base de borracha ou silicone. Só que no início, lá quando eu comecei, ainda tava ruim essas peles, né? Mas eu comecei com... Primeira vez que eu peguei era uma máquina de bobina, era uma máquina pesadona. Hoje as máquinas são diferentes, né? Hoje não tem nem fio mais. Era uma máquina pesadona, vibra bastante. Eu peguei, fiz o primeiro desenho e falei, isso aqui não é pra mim não, velho. E pelo que eu vi, você é destro, porque sou destro, eu sei que tem máquina que é pra o canhoto e Cara, tal. não influencia muito não. Não? Tem a máquina, mas tipo assim, não muda absolutamente nada. Ah, beleza. Muda só meio que a beleza, porque a máquina ela tem um desenho, isso de bobina no caso, né? Sim, sim. Meio que um desenho de um lado e a bobina do outro. Entendi. Só muda isso. Entendi. Mas em funcionalidade não É muda nada. tranquilo, como se fosse uma caneta mesmo. Exato. Aí hoje já parece uma canetinha, né? Parece, por exemplo, um aparadorzinho de pelo de nariz elétrico, você já Sim, viu? sim, Pronto, já é sei. muito parecido com aquilo ali, o formato das máquinas de tatuagem. Então é muito pequenininha, mais leve. A tinta vai ali dentro. Não, a tinta vai no potinho e você, como o pincel você pinga ali, né? Como a agulha tá indo e voltando dentro da biqueira, ela entra e puxa a tinta. E ela, quando ela chega num limite de tinta ali, ela começa a trocar a tinta, né? Ou seja, se não tiver tinta, ela empurra. Se tiver tinta no local, ela puxa. Entendi. Então aí você puxa do potinho e vai, que chama batoque, e vai pra pele. Aí ela vai fazendo esse movimento de vai e vem agulha ali, dependendo da voltagem da máquina que você tiver, de 50 a 120, 130 vezes por segundo. Tá, zorra. Aí já tá me desencorajando. Na meta, tranquilão. Não, eu dei uma pesquisada aí, diz que a tinta branca, meu amigo, quando vai aplicar ela é que o bicho pega. A tinta branca não é a questão é quando você aplica a tinta Aplica branca. a tinta. Porque você normalmente faz a tinta branca por último na tatuagem, porque ela pode acabar manchando se você não souber utilizar a tinta preta depois da branca. Né, tem alguns macetinhos que dá pra fazer e tal, mas realmente é por conta disso. Você vai mexer onde já tá machucado com a tinta branca. Entendi. Vamos lá. Você tem como estudar? Como é que alguém que quer começar na tatuagem hoje faz? Porque primeiro o cara tem que desenhar, né? Eu sempre tive essa é a primeira pergunta que eu tenho assim no foco do negócio. Não dá pra ser tatuador porque tá legal, porque tá na moda, porque é uma profissão. O cara tem que ser um artista antes disso. Exatamente. Hoje, Né? digamos assim, né? A única exceção que eu vejo pra isso seria se a pessoa quiser se especializar em letras. E aí vai se destacar principalmente quem faz cursos de caligrafia. Inclusive a gente tem alguns aqui que eram calígrafos e passaram a ser tatuadores. E os caras são... O cara já é um artista, o cara já vem com o dom. Tatuagem nada mais é do que um desenho, uma pintura em uma mídia diferente. Então, por exemplo, eu sair do desenho para tatuagem é algo equivalente a eu sair, por exemplo, do desenho para pintura a óleo.
Sim. Os fundamentos são os mesmos. O que muda é os materiais e a mídia que a gente está usando. Ou seja, se eu sair do lápis grafite para ir pintar numa tela, eu vou precisar largar o papel e pegar a tela. Isso. E largar o lápis para aprender a mexer com pincéis e tinta. E aí? Na tatuagem é a Certo. mesma coisa. Eu vou precisar deixar o papel para usar a pele e largar o lápis para ir mexer com a máquina e com as tintas. O que muda na pele? Dificilmente na sua vida de tatuador você vai pegar uma pele igual a outra. Então você precisa se adaptar ali a como funciona. Tem a base, né, de como funciona a pele, questão de esticar, se está ressecada, se não está, né, tempo de pele, que é uma questão de quanto você pode machucar a pele durante uma tatuagem. E tem a questão das diferenças também. Cada pele, uma pele é mais ressecada que outra é mais hidratada, uma vai ser mais flexível, outra mais rígida. E isso você tem que se adaptar Na durante hora a ali. tatuagem. Exatamente. Não dá pra... Existe algum tratamento dermatológico que a pessoa faça antes de fazer uma tatuagem? Ó, vai passando esse creminho aqui, Sim, né? sim, com Como certeza. é que é? Sim, quanto mais firme e mais hidratada a pele, melhor. Então, por exemplo, você pode ver em competições, em convenções, normalmente o pessoal usa a panturrilha, porque é uma pele bem esticada. Então, Sim. é mais fácil de pigmentar a pele esticada, porque a agulha bate e não empurra a pele, ela só fura. É mais fácil de ser borrado também, pra se vacilar, mas é mais fácil de pigmentar. Certo. E a pele hidratada, porque a pele hidratada, ela vai machucar um pouco menos. Porque não vai ter uma camadinha rígida por cima da pele ali ressecada. Entendi. Né? Então, o ideal, você vai tatuar alguns dias antes, esfolia a pele, e pelo menos o ideal ali, o que eu recomendo é uns 10 dias antes começa a hidratar a pele todos os dias. Uma vez por dia é suficiente já, mas pelo menos uma vez por dia, todos os dias, durante uns 10 dias. Hidratante E fazer mesmo de mercado hidratante normal. Né? Se puder usar um hidratante de qualidade melhor, hidratante facial que não contém parafina normalmente. Então Pode falar as Pode falar marcas. a já marca melhor, aí, aqui tudo. ninguém tá o que eu patrocinando recomendo nada mesmo. bastante, um que chama Firmador Nivea Q10 do pote branco, porque ele não tem parafina, a composição dele é um pouco mais natural, né? Ele tem coenzima Q10, vitamina E, não tem muitos conservantes. Então, assim, pelo que eu olhei na formulação ali, é o que eu mais me agradou e pelo resultado também. Né? Ele não tem muito cheiro, ele não fica grudento, então se a pessoa tem algum problema com esse tipo de coisa, então ele vai ser a melhor opção. Né? Deve ter outros aí, mas que a gente encontra com facilidade, tem, custo-benefício, esse daí é o que eu mais gostei. Entendi. Massa demais. E vem cá, tem um pessoal que começa as suas primeiras experiências em pele animal, em porco, Hoje em em pele de dia- porco, essa coisa? Tinha, inclusive já tentei tatuar, não, é horrível. Mas hoje em dia a gente não precisa fazer mais isso, porque já as peles artificiais aí, como eu falei, a base de silicone, estão bem avançadas. Então parece bem com a pele, você faz menos sujeira, não fica fedendo, né? E você pode guardar depois ali como uma recordação também, ou até mesmo tem gente que faz tipo Os quadro já com a esboços, pele né? Os artificial. esboços. Como é que compra uma pele bacana. artificial dessa? Cara, na internet tem inclusive ensinando a fazer a pele artificial. Nunca testei, mas tem amigos que já fizeram, né? A base de silicone industrial e maisena. Olha. Então você consegue fazer em casa, você compra baratinho uma pele artificial e vai estar na faixa de R$20. Você consegue usar ambos os lados, então você consegue treinar 2 vezes ali. Olha só. Vem o quê? Um quadradinho assim? 20 por 20? É um círculo. Ah, um né? círculo. Aqui no Um Brasil é mais pandeiro, tipo um limitado, né? Mas é um pandeirozinho, né? círculozinho, tipo com mais ou menos uns meio centímetro de espessura aí. Lá na gringa você já consegue achar, por exemplo, um braço artificial. E você consegue, tipo, tatuar como se estivesse tatuando num braço. Olha, rapaz. Né? Aqui a gente já tem ainda um pouquinho de dificuldade em acesso de materiais no geral. Né? Tanto que os materiais de melhor qualidade aí são importados. Um pouquinho de história disso aí. Você tem ideia de que povo começou a tatuar a pele? Com o quê? Cara, Por quê? Qual era o simbolismo disso? Tem algumas histórias, né? Algumas vertentes aí de tatuagem, mas a tatuagem é muito, muito, muito antiga. Né? De antes de Cristo. Por exemplo, tem a história da tatuagem, como começou ela no Oriente. Né? Que elas literalmente eram usadas para marcar crimes. Certo? Talvez daí Talvez aquele daí início venha essa. preconceito. Tanto que preconceito, provavelmente né? pode por ser. isso também que ali no China, Japão, tem um preconceito tão grande ali, né? O pessoal da Yakuza ainda usa Isso. bastante. Aí vem os Maoris, né? Que são algumas tribos da Polinésia que fazem a tatuagem Maori. Né? Que tem vários tipos de Maori, Samoa, não sei o que. Eu não entendo muito do Maori, mas... Chegou a ser moda no Brasil uma época essa tatuagem. Ah, tem um tribal. O pessoal chamava de tribal. Tem o tribal, tem vários tipos de tribal, né? Tem o tribal Maori que
Tem algumas histórias diferentes também, mas a mais famosa é que um capitão James Cook, em uma de suas viagens, né? Ele encontrou ali as tribos fazendo. Certo. E o nome, inclusive, tatu, é por conta do barulho que fazia. O pessoal usava espinha de peixe e alguns gravetos ficavam batendo, ficava tatu, tatu, tatu. Né? Meu E aí. lá Olha aí. na Polinésia o nome era tatal, também por conta do som que fazia. Aí tem a história dos estilos também, por exemplo, a história da tatuagem preto e cinza, do realismo. Sim. Ela começou ali em Los Angeles e ela começou principalmente nas cadeias de Los Angeles. Era rapaz. como tatuagem ticana, que eram os imigrantes mexicanos ali, principalmente de gangues. Né? O mais famoso deles chama Fred Negrete, que ele começou, e um outro que era Jack Hood. Jack Hood tinha um estúdio e Fred Negrete estava preso, fazia esses desenhos. Os desenhos dele eram muito bonitos, né? Eram mais realistas do que o que já costumavam existir. Certo. E aí esse Jack Hood, que era um tatuador famoso dessa época, ele começou a se interessar, né? Falou, pô, esse cara manda benzão e tal. E começou a reproduzir os desenhos desse outro cara do lado de fora da cadeia. Aí quando ele saiu, eles meio que se juntaram ali, né? No estúdio e tal. E aí desandou, porque é um estilo que é muito bonito o realismo. Né? Até hoje o pessoal exato. usa muito. Hoje bastante. Hoje é o que tá em alta agora, É uma o das realismo. tatuagens que tá em alta em realismo, né? Mas hoje também tem muitos estilos diferentes. É tanto que você vai pra uma convenção de tatuagem, que é tipo uma competição, você consegue encontrar competições que tem mais de 14, 15 estilos diferentes. Tá de louco. tatuagem. Rapaz. Tipo o que, assim, além desse realismo? Vamos lá, tem o realismo. Tem o tribal, o realismo. Tribal, realismo, tem a tatuagem Maori. Aí tem... A Maori, Black- só abrindo aqui um adendo, a Maori eles fazem uma questão danada de falar, olha, você não pode fazer essa tatuagem não, porque essa tatuagem aí é de tal civilização assim, assim, assada, e veio da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, Sim, do meu sim. tataravô, Tem tem isso. essas lá confusões aí. as tribos maoris levam a sério, né? Porque é uma tatuagem que lá você tem que ter... Tem um significado, não é você que escolhe essa tatuagem vai ser escolhida ali pelo, não sei exatamente pelo chefe ou pelo responsável ali, de acordo com as suas conquistas. Isso. Tanto que lá tem uma coisa que chama moco, que é a tatuagem no rosto. Né? E cada pessoa tem um padrão. Você pega lá as tribos maoris, você vai ver que eles têm um estilo de tatu de moco que também era... E Olha rola muita só. crítica, né? Quando as pessoas que não são da tribo fazem essas tatuagens bem tradicionais, porque é meio que Tá se apoderando da apropriação Exato. cultural. cultura, Né? né? Eu Exatamente. acho isso meio controverso. Porque eu acho que se outras pessoas estiverem utilizando aquela coisa, ele tá Promove, mantendo a né? cultura mais E viva. promove. Tem as Exatamente. duas vertentes da história, mas eles são os donos, né, do escudo. Exato. Né? Mas, enfim. Não sei, você chegar... Não tô dizendo que vai acontecer isso, né? Mas, sei lá, tem japonês agora tocando axé. Você chega lá no Japão e tá os caras pintados de timbalada. Você vai falar... Pra mim, tudo. Não, eu fico- essa é a opinião. Aí vira opinião. Esse, quando né? entra Aí nesse vira caso, eu opinião. acho uma coisa muito irrelevante, desde que você não esteja fazendo mal a outra pessoa. Não, com certeza. Aí vira opinião. Pra mim, Exato. pra mim é uma homenagem. O japonês Pronto, tocando axé, pra mim é uma perfeito. homenagem. Eu acho É. isso aí. Mas vamos lá, Mas os estilos. enfim, os estilos. E aí, Black Work, que é um estilo que usa principalmente traço e só preto. Não pode ter sombra, traço e preto, preenchimento preto. Chama Black Work. Que um dos caras mais famosos nesse estilo é brasileiro, inclusive, chama Fredão Oliveira. Aí tem a tatuagem japonesa, Certo. que é aquele estilo Yakuza, né? Que é o Abori. Chamam o nome desse estilo de tatuagem. O Irezumi é o nome do estilo de desenho, o Abori quando passar pra tatuagem. Aí o que mais? Tem comics, que é literalmente comics, né? Que é tipo desenho animado. Desenho animado. Entra anime, HQ, vários estilos entram no comics. Que mais? Aquarela, que imita uma pintura de aquarela. Legal. Pontilhismo, Essa parte de caligrafia, e caligrafia, tal, entra... chama lettering. letra, Tinha tem uma um época monte que o de estilo camarada colorido. botava o nome, né, em japonês. É que meu nome aqui em japonês. Ninguém nunca sabe se tá... Se é aquilo meu, tipo, né? escrito arroz cru ali, né? Exatamente. O cara não sabe. Não, é meu nome, é Alexandre aqui em japonês. O cara não fala nem português direito. Depois tem uns vídeos engraçados, né, do tipo de pessoal japonês lendo, né? O que tá escrito as paradas nada a ver, assim. Cara, eita, Pois então é, é velho. fato mesmo, tá vendo? o Acontece. negócio? Acontece. A gente tá aqui chamado só pra fazer, né? A gente tá aqui com o Rodrigo do Bistrô Carioca, que é tatuadíssimo. Nosso amigo, seu nome, que tá aqui fazendo as fotos? Lenner Medina, Lenner Medina. É Medina. fotógrafo e o que, Lenner? publicitário. Publicitário. Tem alguma rede social pra passar aí?
Pronto. Aí você passa aqui, a gente bota um arroba aqui. Lene Se vocês Medina. quiserem perguntar alguma coisa, tá aberta a pergunta aí. Não tem isso com a gente não, viu? Só fala um pouquinho mais alto para que os microfones captem aqui. Geralmente capta Pode bem. participar aí de boa. Viu? Contribuam. Mas vai lá, velho. Sim. Pois é. Aí tem, isso aí acontece em cada país do mundo. Cara, a convenção tem regionais, tem as nacionais, né? Não tem hoje ainda uma federação, nada responsável, é mais livre. Mas tem diversas. Tem as convenções menores, por exemplo, a maior convenção do mundo em termos de quantidade de tatuadores e quantidade de stands, né? É brasileira. Que é a Olha Tatuí, só. que acontece em São Paulo, normalmente no mês de outubro. Acontece show. onde ali? Pelo AMB deve ser. Pra caber tanta gente. Cara, normalmente é na É, você não é Expo Center Norte ou na Expo São Paulo. Center Norte é pertinho do AMB. Eu lembro, no início, eu ainda garoto, menino, quando eu vi uma tatuagem, né, já era assim, ó, o cara é tatuado, já tinha esse preconceito, talvez por essa questão que você acabou de falar aí, que era dos presos, de alguém que tinha algum crime, alguma coisa. Mas naquela época, não sei se pela tecnologia, as tatuagens eram bem rústicas, eram verde, né, normalmente a tinta verde, eu acho. Como é o nome, Rodrigo? Tatu de presídio. Era uma tinta verde, Isso. não tinha cores, não tinha nada. E os desenhos assim que você tinha que olhar muito pra entender o que é que era. Como você falou, o cara tinha um dragão na costela, mas era horrível o dragão. Isso aí. Você acabou de falar aí. Mas aquele tipo de tatuagem, ele tem algum significado ou era a tecnologia que era rústica na época mesmo e era o que tinha? Cara, o principal é a questão da tecnologia mesmo, né? Tecnologia Antigamente, mesmo, né? por exemplo, o pessoal comprava agulha de milheiro, então eram várias agulhas, só uma agulha. E pra você fazer os agrupamentos de agulha, tipo assim, é raríssimo alguém usar uma agulha, tá? É coisa raríssima mesmo. A cada 1.000 tatuadores, nenhum vai usar agulha, pra você ter uma agulha. Velho. Então é muito difícil. Eu conheço, eu acho que 2 pessoas, assim, no mundo que trabalham principalmente com uma agulha. Porque eles querem fazer um trabalho específico, entregar um resultado exato. específico. Mas aí o pessoal tinha que pegar essas agulhas e para fazer o agrupamento de agulhas que eles queriam usar, eles tinham que soldar. Ou seja, você está soldando ali na mão, dificilmente a coisa vai sair precisa. É verdade. E a qualidade das agulhas também era duvidosa, né? Você tipo, comprava milheiro, tinha agulha que vinha boa, tinha agulha que vinha ruim. Né? Então você soldava a agulha, a qualidade já era diferente. E quanto mais a pele é machucada, menor a qualidade da tatuagem. Entendi. Porque você tá machucando ali, você vai estourar alguns traços. Estourar o traço que é? Você aprofunda demais ou injeta mais tinta do que a pele aguenta e a pele vai e tipo infiltra na parte mais líquida da pele, digamos assim. Sim, Né? sim. Que a pele tem 3 camadas, a terceira Isso. camada é um pouco mais líquida. Infiltrou na terceira camada, ele vai faz um borrãozinho. E você pode olhar que antigamente toda a linha era meio borrada por conta disso. Machucava muito a pele. Hoje não. Hoje nem, tipo assim, a gente não usa nem mais o estilo de agulha que a gente usava naquela época. Entendi. Que era a agulha, você comprava a biqueira, que é onde vai a agulha, mesmo ela já soldada. Aí você ligava colocava na máquina, colocava borrachinha, colocava fio. Hoje você compra um cartucho. Então ele já vem uma biqueira específica para aquele tamanho e daquela fabricante, tudo certinho para ficar perfeito ali. Né? A agulha mais amolada, as marcas também desenvolveram muito mais. E tem competição agora de marca, então competição tende a melhorar o mercado também. Geralmente são quantas agulhas hoje? Cara, depende. Cada tatuador tem seu estilo. Aí você pega o cartucho, liga na máquina assim, a máquina não tem mais fio, é a bateria, pronto. E em relação à agulha, depende muito. Cada estilo de tatuagem vai pedir Demandar um tipo de equipamento agulha. diferente. E cada tatuador também vai se identificar melhor com a agulha. Por exemplo, uma que é muito utilizada, chama 7RL. RL porque round liner, ou seja, a agulha ela é fechada assim. Certo? Round liner, a agulha para fazer linhas. E 7, porque tem 7 agulhas juntas. Sim. Ela é fininha, parece uma agulha só, se você olhar e não souber. Parece uma agulhinha. Outra utilizada, 9 Magnum. Né? 9 Magnum é agulha de pintura. Hoje a gente usa 9 Magnum Soft Edge, que é o que com as bordas arredondadas. Porque quando hoje a gente sabe que quando ela bate na pele, ela não entra só. Ela bate e empurra um pouquinho a pele. Faz um... Então ela já tem as bordas um pouquinho suavizadas para poder não fazer quina. Ela só vai o E suficiente. aí a Magnum é assim. Por exemplo, a 9 tem 4 agulhas embaixo, 5 em cima e ela é assim.
e você usa como se fosse um pincel. E tudo meio microscópico, né, o É negócio? minúsculo. Extremamente Tipo, microscópico. Aí tem os tamanhos das agulhas, é 0,30, 0,35, 0,25, isso em milímetros. Cada agulha tem 0,25 milímetros. Tem diferença de agulha para sombreado, agulha para linha, ou Tem. agulhas para cada tipo de cor? Você Existe? consegue fazer tudo com todas as agulhas, Sim, mas cada uma vai ser melhor ou te dá um resultado específico. entendi. Pode ter uma sombra que chama sombra rastelada. Você faz ela, antigamente era muito usada, porque antigamente só tinha uma agulha e lá, como eu te falei, nas cadeias de Los Angeles, o pessoal pegava um fio de violão, alguma coisa para fazer, e fazia essa sombra rastelada, que o que é? Você sai arrastando a agulha e ela fica um sombreado, só que fica um sombreado todo pontilhadinho. Entendi. Certo. E lá era chamado de pepper shading, né? Por causa desses pontinhos que ficavam. Como se fosse aquelas imagens de jornais antigos. Tipo isso. Aquele cheio de pontinho que você ia encostando e você não entendia mais o desenho. Exato. Quando você afasta que você vê como é que Exato. funciona. Só que aí ainda fica um pouquinho mais refinado, né? A Certo. tatuagem. E tem a sombra lisa, por exemplo, que você vai usar uma agulha de pintura e principalmente uma agulha de pintura com as agulhas finas, ou seja, uma agulha de pintura, vamos pôr um 27 Magnum, um agrupamento grande, que quanto maior, mais suave fica, porque entra menos na pele e também porque você está com um espaço de contato maior, então você vai marcar menos. E umas 27 Magnum 0,25, que é a espessura da agulha. Quanto menor a agulha, menos marcas ela deixa. Também deve doer menos. Depende, a questão de dor varia muito de pessoa para pessoa, local e da mão do tatuador. Né? Quanto mais leve a mão, por exemplo, tem gente que usa o peso da mão, dói menos. Se você usa mais depende mais do diluído e raspa a agulha, vai doer um pouco mais. Sim. A cicatrização também muda, né? Mas depende muito dali mais de pessoa para pessoa essa questão de dor. Entendi. Que louco o negócio. Tem algum local específico que dói mais? Cara, tem alguns. Por exemplo, dobras, né? Dobra de pulso, dobra de cotovelo, Joelho, imagina. joelho, cotovelo em si dobra tanto parte de dentro quanto parte de fora, tá? O pessoal costuma reclamar. Costela, pé. Pé é unânime, tá? Costela ainda tem gente que fala que é tranquilo, pé eu nunca vi. Pé sempre vai Todo doer. mundo Pé passa mal. até Sempre vai hoje, doer. tipo assim, é o local... Mas em cima assim do pé? É. Cara. Mão, o pessoal reclama muito canela. Aí tem alguns locais, Dói normalmente tudo. local. Dói Não, Dói tipo assim, tudo. local assim, ó. Pra ser mais fácil, local que a pele é muito fina. Pé é um exemplo. Canela, a pele também é muito fina, né? E local de dobra. Ou local que já é mais sensível por natureza. Por exemplo, costela, barriga já é mais sensível por natureza. Exato. Costas, antebraço, braço, peito. Esses locais são Já são mais locais mais tranquilos. planos, normal. Local onde você toma sol também costuma ser mais tranquilo. Entendi. Que Já tem maluco. aquela resistência do sol. Exato, tem. É, mesmo. Mas e varia, tem a questão de variação de pessoa para pessoa. Por exemplo, aqui no meu caso, eu fiz uma tatuagem no braço, eu tenho uma tatuagem no braço que durou 22 horas. Porra, velho. Extremamente tranquilo. Eu tenho uma na coxa que durou 18 horas. Eu já comecei a perna sentindo muita dor, tá ligado? E o pessoal me falava que, não, coxa é tranquilo, pá, eu fiz a minha aqui, não. Então varia muito de pessoa para pessoa. Porra. Pulso, o pessoal lá reclama horrores. Todo mundo, né? Nossa, esse é o pior local. Pra mim, eu não senti. Mas aí tem tranquilo. outro local do braço que eu já senti mais e o pessoal não reclama tanto. É. Mas Não depende varia de terminações nervosas muito. mesmo. Exatamente. A pessoa, às vezes, um sente cócegas aqui, outro não sente. Então Exato. é da pessoa É pra muito pessoa de pessoa onde que você vai sentir mais dor. Mas normalmente os locais mais tranquilos são o braço. Braço Certo. e pernas. Membros, né? Quanto custa um equipamento completo hoje para quem quer entrar na tatuagem agora? Todas esse agulha, biqueira, tudo isso que você falou aí, mais o consultório lá, mais... Cara, Fala de entrada. Só de entrada, ó, eu vou para falar começar. assim, varia muito, tá? Eu tô meio desatualizado. Mas você quer começar a tatuar, tipo assim, você não vai estar num local, né? Você vai estar no estúdio de outra pessoa. Você vai comprar um equipamento básico, você vai gastar ali de 500 a 1.000 reais. Você consegue comprar um equipamento já. Hoje tem Shopee, pô, você consegue achar umas maquininhas ali de 50 reais na Shopee. É boa? Não, mas você vai começar. É. Um equipamento top hoje, completo, equipamento completo hoje também já é menos coisa, tá? Você também tem isso. A tecnologia aumentou, mas você cara, começou a pensando, diminuir. tipo assim, no equipamento top, um estúdio próprio, vamos falar de maca, iluminação, máquina de tatuagem,
tintas, você precisa de uma variedade de tintas Isso. e agulhas. Tem máquina fotográfica, celular. Mas pensando só no equipamento da tatuagem em si. Da pra tatuagem você em tá si, tatuagem, Da você precisa da tatuagem foto em si. porque você vende através da foto. Mas tirando Sim. o equipamento, que hoje com o celular você consegue tirar uma foto muito boa. Bem legal, Né? O ideal é que você tenha um curso de fotografia ou alguém para te ajudar ali, mas você tem um celular, você já consegue fazer uma coisa boa. Um equipamento mais top, você não vai gastar menos de 30 mil. Mínimo, assim. Porque você vai com uma marca top, você vai gastar 5 mil reais para ter uma marca legal. Uma máquina top, você vai gastar de 10 a 15 mil reais. Não vou nem falar na máquina fotográfica. Vamos falar da tatuagem. Não, de uma máquina assim. de tatuagem. De Máquina tatuagem mesmo? Uma top você vai gastar de 10 a 15 mil. Essa pergunta minha, ela é bem capciosa, pelo seguinte. A gente tá no momento que tá meio que na moda, Sim. a tatuagem. Tá todo mundo usando tatuagem, quem ainda não usa tá querendo, não sabe o que é que faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, à medida que a demanda aumenta, a oferta tende a aumentar. Então, tatuador, tem um aqui, eu taco lá e toda hora abre um estúdio de tatuagem, não sei onde, não sei onde. Então, assim, como é que essa galera que não conhece de tatuagem, que nunca fez nenhuma, um Lauro da vida, a gente chega no estúdio e fala assim, cara, eu posso confiar. Entendeu? Porque a gente olha equipamento sem entender nada, entendeu? A gente vai olhar o catálogo do cara sem saber nem mesmo se foi ele que fez ou não. Uhum. Como é que uma pessoa que nunca teve uma tatuagem, que não entende nada do mundo de tatuagem, mas tem vontade de escrever o nome que seja? Vamos lá. Essa é até uma pergunta, tem até um vídeo no meu Instagram sobre isso, porque é uma pergunta que eu recebo bastante. E é uma coisa que eu bato na tecla também. Para você achar um tatuador, você ter uma tatuagem boa, você tem que entender um pouco de tatuagem. Certo. Então, tipo assim, o equipamento é o menos importante nisso, tá? É bom que o equipamento traz conforto, tanto para o tatuador quanto para o cliente. Mas quando a gente pensa de qualidade da tatuagem em si, nem a tinta, vou te falar, nem a tinta vai influenciar tanto. Influencia. Uma tinta de qualidade, obviamente, vai durar mais, vai ficar mais escura, né? Mas vamos lá. O ideal é que a pessoa, você aí que está em casa, pesquise sobre tatuagem. Então, o que seria pesquisar sobre tatuagem? A gente consegue dividir em etapas aqui. Primeiro, estilos de tatuagem. Porque aí você vai entender os estilos que tem de tatuagem, para não ter um monte de estilo no corpo e depois falar, poxa, eu queria ter feito aquele. Conheci depois. Então, pesquisa estilos de tatuagem. São lá, pô, realismo, não sei o que. Pô, me identifiquei ali com realismo, pronto. Começa a pesquisar. Separa ali, ó. Vou fazer tatuagem, pronto. Separa ali, pensa aí uns 3 meses pra frente. Certo. Porque você vai passar um tempo pesquisando. Como que você vai pesquisar agora? Você já sabe o estilo que você quer. O que é uma tatuagem de realismo? Bora pesquisar tatu realismo ali, fica olhando, tá ligado? As que você achar mais top. Achei top essa aqui no Pinterest, por exemplo, que é um aplicativo de pesquisa de imagens. E eu considero o melhor, legal, o mais bem democrático legal, aí pra tatuagem. E Instagram, tá? Pesquisa no Instagram também, que você já vai conhecendo tatuadores e referências. Pesquisou ali, pô, tô olhando, né? Começa, porra, bonita essa tatu. Aí você vai ver outra mais bonita. Bonita outra, você já acha outra feia. Porque o cérebro humano, ele trabalha muito com comparação. Isso. Né? Inclusive, claro, escuro. Segundo lugar é o primeiro lugar dos últimos, né? Exato. Exato. E aí você vê, por exemplo, claro, escuro. Escuro só é claro. Ou escuro só é escuro de acordo com claro. Porque se você botar um mais escuro, ele vira o claro. Então, a mesma coisa na tatuagem. Você vai procurar e você vai achando, tá? Esses meses que eu falei pra você ir pesquisando é pra você realmente entender o que é uma tatuagem boa. Certo. E não se contentar com a tatuagem ruim e depois você conhecer. Aí que é Porque ruim, no né? início, Que eu vou pra chegar nesse exato. ponto aí de cobertura de tatuagem. Como é o Fica esquema? guardado. Pra quem não entende de desenho, cara, desenho é uma parada que é tipo assim, é pura percepção. Então, se você não tem a percepção ainda do desenho que você pode desenvolver, do que é uma coisa bonita, se você não tem a percepção, você não vai saber o que é um desenho bom. Então, qualquer desenho que seja um pouco impressionalista ou qualquer desenho vai te agradar. Isso. Mas no futuro, você se interessando ali pela arte e tudo, você vai entender. E vai entender que a sua tatuagem pode não estar tão legal. Então, entendendo o que é uma tatuagem boa... Porque quem faz uma, faz outra. Exato. Você entendendo o que é uma tatuagem boa, aí você passa a procurar por profissionais na sua região. Não se prendam na sua região, apesar disso. Se você não encontrar alguém na sua região ali que te agrade, procura mais pra fora, junto à grana, vai tatuagem. Eu sou suspeito pra falar, mas eu sou consumidor também de tatuagem, tá? As minhas eu viajei pra fora pra fazer, gastei uma notinha também. Por quê?
Cara, é uma coisa que fica pra vida toda. Isso. E eu falo, é um investimento que você vai carregar pra sempre. Vou dar um exemplo aqui, você tipo, tem a menina ali que vai no salão, sei lá, deixa lá um valor no salão. Legal também. E não dura a vida toda. Tatuagem dura a vida toda. Se sair errado, vai ser carregar, difícil. vai carregar. Dá a pra vida consertar? Você já pegou, já teve que consertar de alguém? Essa pergunta vem Cara, eu bem já na frente consertei aí. algumas. É um negócio difícil. Tipo assim, em resumo, dá pra fazer, dá pra deixar bonito, mas o como a gente vai deixar bonito depende muito de como a tatuagem tá, local, posição, tamanho, quão escura ela tá. Você consegue acertar cor, essas coisas? E qual é o esquema da cobertura? A chance de você ter algo que você quer É muito pequeno. raríssima. Porque É de muito cobertura, pequeno. a função da tatuagem é cobrir de forma efetiva. Não é a função de, eu quero que me agrada aqui, não. Aí você faz uma tatuagem do zero. A função da cobertura é deixar melhor do que tava. Entendi. E as pessoas têm que entender isso porque quanto mais liberdade você dá ali pro tatuador, tanto na cobertura quanto na tatuagem normal. Você e o tatuador querem a mesma coisa. Uma arte top. Isso. Quanto mais liberdade você dá pra ele fazer o que ele sabe que é certo, porque ele estudou pra isso, se você fez todos os passos, você foi num profissional bacana. Então ele sabe o que é melhor ali, né, pro forma do seu braço, o local que você vai tatuar, pra cobrir aquela tatuagem, o que vai se destacar mais de acordo com as ideias que você teve. Correto? E aí entra aquela questão da tatuagem japonesa que a gente falou no começo, que é o flow. Porque tatuagem japonesa é fácil no papel e difícil na pele. Porque você tem que seguir a anatomia. E as curvas, Entendeu? né? As curvas Você do tem que negócio. seguir a curva pra, tipo, a tatuagem não distorcer, pra tatuagem ficar fluida, ela não ficar travada. Então, todo o corpo tem uma coisa que a gente chama na tatuagem de flow, que é traduzido a fluidez. O fluido. Né? Como a tatuagem vai fluir no corpo, como ela vai se encaixar. Então, aqui no Brasil, o estudo da tatuagem é um pouco limitado ainda, né, em termos de fundamentos. Os fundamentos básicos da tatuagem aqui meio que não existem. Mas Mas são tem- subjetivos. Tem escola que ensina isso? Cara, eu vou te falar que eu não sei. Tem uma escola que aqui no Brasil que é muito bom de tatuagem. Eu não vou lembrar o nome do cara lá em São Paulo. O cara antes de ser tatuador, o cara era pintor, então o cara dá aula, tipo assim. É curso de arte para tatuadores. Entendi. Tá? Então vai da arte lá do desenho até a tatuagem. Mas aí qual é o esquema dos fundamentos? Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, existem os fundamentos básicos da tatuagem. Lá já tem estados que você é obrigado a fazer tipo uma universidade de tatuagem. Aí é outra história. E aí qual é o esquema lá? Antigamente era um pouco... Vou falar assim, do ponto de vista artístico, era fraco, porque era mais focado na parte de biossegurança, que também é muito importante. Sim. Mas aí a parte artística ficava de lado. Agora não, tatuadores já estão sendo donos até dessas universidades aí de tatuagem. E lá tem os fundamentos. E um dos primeiros fundamentos, se eu não me engano é o primeiro ou o segundo, chama Flow and Placement, que é a fluidez e o local, a localização ali, o encaixe da tatuagem. Porque se você tiver uma tatuagem ali, você já foi no profissional correto, vai ser uma tatuagem que no mínimo vai ser ok, e ela estiver bem encaixada, fluida, a visão geral da tatuagem vai ser bonita. Sim. Se você tiver uma tatuagem linda, mal colocada, a visão geral vai ser feia. Ali vai ter um desenho bonito, mas seu braço, que é o importante, nem sempre é o desenho. Vou dar um exemplo aí, tatuou o braço. O importante é que o braço fique bonito. Correto? Você pode estar com um desenho bonito que está colocado de uma maneira que deixa o braço feio. Ou não dá para entender o que é. Então ali vai os fundamentos. Fluidez e local, encaixe. Aí vem nitidez, que é do pão distante você consegue entender o que é, ou tem um aspecto bonito, né? Contraste, que faz parte da nitidez. Quanto mais contraste na tatuagem, mais você consegue enxergar o que tem, para a Mais diferença nítida também exato. fica, né? E o contraste na tatuagem, brilho, aí já é um fundamento contraste- até de isso. fotografia. O contraste na tatuagem vai se dar com o quê? Por exemplo, claro e escuro, que é o básico do Isso. contraste, que é o que todo mundo conhece, mas também tem partes texturizadas e partes lisas. Né? Aí vem, beleza, pulou essa parte, aí entra na parte técnica da tatuagem. Que aí vai entrar o quê?
a solidez da cor, né, para tatuagens de cor, o quão saturada é a cor, mas isso entra, por exemplo, quanta tinta você consegue colocar na pele. Quanto mais tinta, mais viva e sem falhas, correto? Sem falhinhas ali. Aí o quão suave é sua sombra, o quão preciso é seu traço e o quão o preto, né? O quão sólido é o preto, entra na questão da cor, da solidez ali da tonalidade. Então são alguns fundamentos básicos que aqui tem, mas não de forma objetiva como lá fora. Lá fora a tatuagem vai ser avaliada ali Com esses com critérios esses critérios. Aqui o critério existe, mas é subjetivo a gosto. a gosto. Entendeu? Verdade. Ficou bonito, todo mundo gostou, tá bom. Exato. É Entendeu? pura arte, verdade Tem essa. um bocado né? de pergunta aí, eu vou esquecendo aí, se eu não fizer que eu tô ficando velho. Aproveitar para fazer duas de uma vez só, nesse ponto que você acabou de falar. Primeiro, né, lá fora, com todos esses critérios que se olha, que se critica, ou sei lá, julga uma tatuagem, com quanto tempo, por exemplo, a tinta fica? Ela tem que ser retocada, porque às vezes a gente vê a tatuagem, tá bonita, tal, daqui a 5 anos, 6 anos, sei lá quanto tempo, dependendo da pessoa, o tempo que ela se expõe ao sol e tal, já ficou feio, ficou fosco, né? Perdeu o brilho, a tatuagem. Boa pergunta. E a segunda coisa é sobre ética. Só me lembra desse nome ética porque eu posso esquecer. Aqui Pronto. tô tomando água Show hoje e de esqueço bola. das coisas. Mas vamos lá. A questão do retoque. Né? O retoque... Por onde eu posso começar? Vou começar falando como é lá fora. Lá fora as tatuagens, elas raramente são feitas em uma sessão. Tá? Normalmente o pessoal lá faz e dá um retoque, só que não é um retoque para retocar uma falha, seria um retoque para melhorar ainda mais a tatuagem. Aqui é um pouco difícil a gente incrementar essa questão ainda. Então a gente tenta dar o máximo, mas sempre se você puder fazer uma sessão extra na tatuagem, aqui entra até questão de a pessoa achar que vale a pena pagar outra sessão para melhorar poucas coisas, mas essas poucas coisas ao longo prazo influenciam bastante, tá? Certo. Mas vamos lá, o que é que acontece aqui? Em relação ao retoque, tem duas vertentes básicas. O retoque por falha na cicatrização, certo? Você fez a tatuagem, por algum motivo, acontece muito. A gente fez um local ali, sua pele é um pouco mais sensível, machucou mais, né? Na cicatrização você teve algum problema, alguma reação, alguma sujeira, acontece de cachorro bater a pata e criou uma falhinha, não cicatrizou bem, né? Sua pele é um pouco mais espessa, aí você precisa pesar mais na pele, mas o tatuador não quis correr o risco. Então, existem milhares de motivos para o qual a tatuagem pode ter uma cicatrização não tão eficiente. Certo. Nesse caso, precisa de um retoque. Tá? O retoque deixa de ser algo extra para ser obrigatório. Para ser algo que vai consertar a tatuagem. E tem o retoque de tempos. Daqui a alguns anos você vai precisar. Esse retoque de tempos é uma coisa controversa ainda, porque a gente ainda não sabe como é que vão ser as tatuagens novas. As tatuagens feitas agora, porque quanto tempo revolucionou, essa tinta dura, tudo isso. Exato. Né? Mas o que a gente vê na tatuagem preto e cinza, por exemplo, em algumas feitas, é que as tatuagens nem sempre precisam ser retocadas. Algumas tatuagens, por exemplo, de realismo, por exemplo, elas ficam mais bonitas porque ela não depende de firmeza. Né? A tatuagem, como você passa um traço, a tendência é que ela espalhe, né? Os macrófagos ali, né, englobam as células de tinta e tipo, a pele da gente ela não é rígida, né? Ela é feita de várias células e tal, então ela vai espalhando ao longo do tempo. O realismo ele não depende de firmeza no traço. Claro que quando você faz um traço, é até uma dos fundamentos, você usa traços no realismo, que não existe traço no realismo, tá? Mas a gente usa para aumentar a durabilidade da tatuagem. Sim. Ela fica mais suave com o passar do tempo. Em alguns casos, ela fica mais bonita com o passar do tempo. Olha. Vou te falar rosto de criança, rosto feminino, tá? Nuvens. Então várias coisas ficam mais bonitas. O que perde um pouco? Textura de pelos. Aí você pode caprichar um pouco mais na textura, firmar um pouco mais no processo inicial para que ela dure mais. Certo. Mas o precisar retocar com o tempo é difícil a gente falar. Né? Pelo que a gente está vendo hoje, não é uma necessidade. Entendi. No colorido, já muda um pouco. Porque o colorido tem a questão de... a tinta da tatuagem,
apesar de ser diferente por questões biológicas, né, fisiológicas aí, ela ainda é uma tinta como qualquer outra, né? Tem composição de alguns minerais e tudo. E elas oxidam. Né? Como tudo. Como tudo. E aí elas podem mudar a tonalidade em alguns casos. Precisar de retoque. Certo? É o mesmo esquema. A gente não sabe como são as de hoje, porque algumas tintas são feitas de polímeros e não mais de minerais. Então a gente vai saber só daqui a alguns anos ou algumas décadas de como é que vai funcionar. Sim. Tem os cuidados também com protetor solar. Exato. E aí entra na questão Aumenta mais ainda da a questão dos cicatrização, cuidados, né? porque no caso da colorida, você vai ter que ter mais cuidado com o sol por conta da questão de oxidar. Né? O branco, principalmente, quando você toma sol, ele amarela. Tá? Isso é irreversível. Aí você tem que retocar. Mas o preto e cinza, você toma sol, por exemplo, isso depois da cicatrização, tá? Você tem que ter os cuidados ali que Isso, cada... depois que tá normal. Exato, cada tatuador vai passar seu cuidado, cada um Isso. tem sua experiência ali. Mas você passou os cuidados. Você tomou sol, por exemplo, sua tatuagem, vou falar por mim aqui, que é o que eu faço, tá? Que é o que eu vejo. E as tatuagens que eu tenho em mim também, que são preto e cinza. Você tomou sol, a tatuagem ficou opaca. Quando você para de tomar sol, a tatuagem volta ao normal. Por quê? Porque a parte que queima, a parte da melanina, é a primeira camada da pele. E o pigmento, ele fica na segunda camada da pele. Então ali aquela primeira camada faz uma capa em cima, né, do pigmento. E de acordo com as alterações ali de tonalidade da pele, o pigmento que está embaixo fica mais ou menos visível. Sim. Você parou de tomar sol, a tatuagem tende a voltar a ficar bonita, a ficar mais viva. E hidratante também. Que a pele ela é translúcida, né? Ela não é transparente. Então você passa o hidratante, você diminui a porosidade da pele. Consequentemente, ela fica menos opaca. Você consegue visualizar mais o que está na segunda camada, que seria a tatuagem. A ciência, velho. Rapaz, a ciência é da É a zorra o ciência. negócio. E não é só desenhar, não. Tem tudo isso daí, Todo velho. esse Tudo, estudo velho. A aí. gente Tem precisa tudo muito de isso aí. física também. Veja bem, o que a gente menos falou aqui foi de desenho. Tudo bem que falou dos estilos. O que é que a gente tem falado? Fisiologia pura. Pele, pele é biologia, assim, outra pele é assim, biologia a pele e é tem assim, a física, pele que ela é- acabou de dizer que Exato. tem física. Você entra no desenho, o desenho basicamente é refração da luz, como é que forma a sombra e tudo, né? Você vai entender. Colorimetria. E o esquema da ética que você ia falar, qual foi? O esquema da ética é o seguinte: 18 anos, vamos lá. É a idade mínima hoje para fazer uma tatuagem, né? Ainda é 18 anos? Ou pode Ó. fazer com menos? Eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, eu sei que no estado do Rio e São Paulo, só a partir de 18 anos. Certo. Menor nem com menor, 16 com autorização dos pais. eu não tenho certeza. Ou Eu não vou, emancipado? eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Tá, Eu sei vamos lá que com 18 anos. se você fizer antes, é lesão corporal. Entendi. Entendi. Mas em outros estados, se eu não me engano, pode com autorização. Tá. Vamos no 18 aí. Chegou lá sozinho, desacompanhado, um rapazinho, uma mocinha com 18 anos, recém-completado, e fala assim: eu quero o nome do meu namorado, da minha namorada. E aí, velho? Porque você sabe que a probabilidade daquele relacionamento ser pra vida toda É bem pequeno. é bem Cara, pequeno. é. Bota aqui, Rodrigão, Carioca Boa. Como é que fica isso? Vamos lá. E aí, velho? Entra duas questões aí, né? Eu sou conhecido por ser um tatuador muito sincero. Então, tipo, eu nego o cliente, eu nego o desenho que eu não acho que vai ficar bonito. Mas no caso de escrita, por exemplo, não entra muito uma coisa de bonito ou feio porque entra gosto, né? Desde que seja feito no local adequado. Tá mais fácil eu negar pelo local que não vai ser adequado ou pela letra que não vai ficar bonita do que pelo gosto. Certo. Eu vou trocar ideia com a pessoa. Falar, velho, você tem certeza? Isso pode acontecer e tal. Ó, se for fazer, faz assim, porque assim, se der algum problema, fica mais fácil de cobrir. Mas entra o lado profissional, em termos de questão financeira. Se eu não Sim. fizer, outro vai fazer. Então mas- eu vou dar ter essa conversa antes. O pessoal sabe lá que tá todo comigo, que eu sou chato com isso. Eu perco algumas horas não ali. tem gente pra fazer de tudo quanto Exato. é jeito, não tem problema aí. Até Agora, por- dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo é outra, Exatamente. é outra coisa. E aí, vamos lá. Se a pessoa tiver certeza do que ela quer fazer, aí é uma opção dela. Tá? Mas eu sempre tento, vai ali mudar. Não, em vez de fazer o nome, porque você não faz uma tatuagem de casal, faz uma... Ó, o rosto é mais fácil de cobrir do que o nome. Ah, Porque o rosto você pode... O rosto é uma parada muito
sombra e luz. Eu alterei a sombra do nariz ali um pouco, virou outra pessoa. Verdade. Entendeu? Mas... E nome é a coisa mais ruim, mais difícil de cobrir de todas. Viu Porque aí? nome é muito direcional, né? A linha tem direção. E pra cobrir você precisa normalmente usar os traços. E a linha são várias direções aleatórias, assim. Então é complicado. Mas aí entra essa questão, né? Eu vou conversar, trocar ideia com a pessoa. Se realmente a pessoa decidir fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. Às vezes até política, né? Em tempos de política, o cara inclusive bota política. Fulano. É isso. Agora, se, por exemplo, Meu irmão, e agora? a pessoa quiser fazer uma arte que dentro dos fundamentos... Porque pra mim, uma tatuagem feia ou bonita não é uma tatuagem de gosto. Né? O feio ou bonito é se tá dentro ou se tá fora dos fundamentos. Né? Sim. Eu levo em questão só a parte A técnica. beleza em si. Se a pessoa quiser fazer um tigre de cabeça pra baixo, beleza, vamos achar um local que ele vai ficar bem encaixado, vai nessa posição pra seguir a anatomia ali, eu faço. Pronto. Aí eu vou falar, ó, velho, assim vai ficar parecendo, não vou... Quando eu entro, né, fiquei muito sincero, teve um amigo meu, inclusive, um abraço, Fernando aí, um amigo meu que ele quis fazer um tigre com um labirinto no meio da cabeça. Que ele queria simbolizar ali, né, como é que eu posso falar? Os desafios que ele tinha passado ali na vida, né? Simbolizar mesmo o tigre como um guerreiro e o labirinto ali por conta do Coisas desafio. que ele já... Exato. Dificuldades. Aí eu e falei, tal. velho, eu vou ser sincero. Ele ficou puto comigo até. A gente não se conhecia ainda, mas eu falei, velho, a ideia que isso passa é de alguém com problema psicológico, tá ligado? Porque a cabeça é um labirinto. E aí eu sugeri da gente colocar de outra forma, né? Botar o tigre meio que com a mão, a pata ali na frente do labirinto. Ele se amarrou. A gente fez a arte e tal, ficou bem legal. Você desenha antes, ó, vai ficar assim. Sim, lá a sessão funciona. Eu só atendo um cliente por dia. Onde é seu estúdio? O estúdio hoje fica na Praça Rui Barbosa, na Praça dos Namorados ali. Sim. No Praça da centro. maçonaria ali. Isso. Igreja Fica São ali na Jorge. frente perto da Igreja São Jorge. E... E em cima do Armazém Carioca. Sei, Então mas você é chega lá, carioca. você chega na praça, você vê logo a fachada. Né? Não tem muitas lojas ali, então você vê logo a fachada na parte de cima ali com o nome Moza Tatu. Pronto. Maravilha. E aí, como é que é a ação? Chego lá e falo assim, eu quero fazer... Tô com uma ideia aqui muito doida, vamos lá. Pronto. Você vai chegar primeiro, a gente vai trabalhar com agendamento. Certo. Aí você fala, moça, tal, cara, a gente pode trocar uma ideia ali, eu posso dar uma pausa na tatuagem que eu estiver fazendo no momento oportuno, ou trocar uma ideia no momento que eu esteja, né, desocupado, digamos assim, Certo. pra ter uma base, te tranquilizar, que às vezes a pessoa tá ali preocupada como é que vai ficar. Isso. Mas a partir desse momento você quer fazer uma tatuagem e tal, a gente vai agendar, vai procurar a melhor data ali, tanto pra mim quanto pra você, e eu só atendo uma pessoa por dia. Tá? Isso pra garantir que a pessoa vai sair com a arte que ela vai sentir bem pro resto da vida. Tá certo. Entendi. Então a gente vai separar a parte da manhã normalmente para criar a arte. Falar, né, você já vai ter me falado o que é que você quer. E dentro dessas ideias que você me falou, já vou ter separado algumas imagens. Mas a criação da arte é feita Em conjunto. em conjunto. Entendi. Certo? Você vai entrar com o seu desejo. Então primeiro eu passo ali o desejo do cliente. Vai passar ali pela parte técnica de adequação do desenho. Ou por algumas sugestões de desenhos diferentes, né? Porque varia muito também ali. Tom de pele, o tamanho da pessoa, biotipo, estilo. Tamanho da tatu. Exato, tamanho da tatu. Às vezes a pessoa ali vai chegar, eu quero fazer uma tatuagem de tal jeito que eu vi, eu vejo que não é a cara da pessoa, sabe? Na conversa ali. E tem essa de você não fazer algum estilo também? Ah, não sou especialista nesse Hoje eu só faço realismo. Só realismo. Só realismo. Certo. E sou especializado em animais. Sim. Certo. Então a gente vai passar por esse processo, né? Por que de uma pessoa só por dia? Tem pessoas que demoram horas ali pra escolher esse desenho pra ficar satisfeita. E eu gosto de fazer sem pressa, porque Porque não tem não tem volta, não tem velho. volta. Eu tenho essa, tipo assim, muitas vezes, pra mim, que tô ali como profissional, é só mais uma tatuagem. Mas pra pessoa ali pode ser a mudança da vida louco, dela. verdade. Já cansei de ver gente saindo chorando lá feliz, gente que, tipo assim, eu encontrei, fez a tatuagem, no outro dia eu encontrei de novo, era outra pessoa completamente diferente. Muda sabe? mesmo, A pessoa muda, olha. é de verdade isso. que é meio que uma identificação, né? A pessoa se identifica daquela forma ali que ela quer sair do estúdio. Pessoas às vezes tá meio pô, pra baixo, tá precisando de uma autoestima. Fala, pô, velho, eu não me sinto estiloso. Cada pessoa vai ter seu motivo. Às vezes é uma homenagem, a pessoa sente a falta ali, quer verdade. ressignificar. Então a gente ressignifica ali a morte, às vezes, de um ente querido. Né? Não vai deixar de ser, mas deixa de ter aquele sentido negativo para ter o sentido da homenagem em si. Isso, né? A homenagem verdade. passa a ser
mais importante ali do que a falta da pessoa. Né? Entendi. Então tem vários motivos ali. E eu, como profissional, acho que eu tenho que ver essa importância dessa tatuagem para o cliente. Pô, tem que ser Exato. muito... É. Para poder ter essa... Não tratar como só mais um, entendeu? Tratar cada cliente ali como se fosse o meu primeiro. Entendi. Né? E dar essa dedicação. Então, por isso, é uma pessoa por E é a dia. hora do cliente. ali, Exato. né? Então, É o a cara hora do fica cliente. livre ali, pode mudar, eu boto, falo, gostou. E eu sou mais chato que os clientes normalmente, tá? Botou a tatuagem ali, tá massa. Eu não, pera aí, Tá vamos não. ali que vai aumentar Tá um não. pouquinho, botar um pouquinho pra sair perfeito. Esse processo é todo na mão ou tem computador que te ajuda lá? Hoje eu uso um iPad, né, que é um tablet. Sim. Então toda a arte hoje é feita de forma digital. E aí a gente passa, né, vou fazer depois. Fez a arte, o cliente aprovou, né, hoje a gente consegue montar no modelo 3D ali do braço, por exemplo, da perna, para a pessoa ver, ter ideia de como fica, ou numa foto dela. Então a pessoa já tem ideia, que não tinha antes, de como vai ficar no corpo dela. Olha. A arte aprovada a gente vai passar por processo do decalque, que é um mapeamento ali de linhas e sombras, que a gente vai passar para a pele para poder se basear, né, como tatuagem. Ah, mas precisa, não é você que desenha, que não sei o que. Pronto, não precisa. A gente consegue fazer no freehand também. Mas como é algo que é da pessoa, né, para a pessoa, não é para a gente tem que garantir a qualidade, a proporção. Então não é uma competição do artista, né? Exato, não é, a gente não tá ali competindo quem é o melhor. Não, a gente tá ali para dar o melhor para a pessoa que está sendo tatuada. Então a gente passa para esse decalque, cola no decalque. Alguns casos é melhor freehand porque o encaixe é mais importante do que a quantidade de detalhes. Entendi. Né? Por exemplo, imagens que tem mais fluidez, normalmente a gente tende a fazer no freehand. Certo. Aí vai ter gente que tem mais facilidade, a gente tem mais dificuldade. Fez o decalque, né, que é o desenho na pele. Aí a pessoa vai olhar, vai aprovar ali também, né? Eu vou aprovar também. E aí a gente começa o processo da tatuagem. Né, que é o quê? A tatuagem em si, né? A agulha e tinta na pele. Isso aí. Deita aí ou senta aí, Exato. seja lá como foi, vamos. Não, e aí tem que ser Caxias mesmo, velho. Você tá certo. Tem Tá que ser Caxias certíssimo, mesmo. é. Eu tento sempre que possível, sem me apressar, é claro, terminar a tatuagem em um dia. Porque o cara que tá ali também, ele quer ver a parada pronta, tá ligado? Verdade. Ele quer ver, e eu também sou ansioso pra ver o negócio pronto. Então, o cara tá ali na mesma vibe que eu. E, Eu já vi esse negócio, fiz até aqui, mas daqui a um mês eu volto pra fazer até cá. E aí quando não dá, É. né, cada pessoa tem seu limite ali. Antes, pô, quando eu comecei era mais empolgadão, passava 10 horas, 15 horas tatuando. Hoje eu já percebi que depois de um tempo minha qualidade cai. Então eu tento tatuar no máximo de 6, em alguns casos 8 horas por dia. Depois parou. Exato. Se eu ver que, tipo assim, pô, falta pouca coisa aqui, eu tô tranquilo ainda, eu estico. Se eu ver que eu já tô ficando cansado, tipo, paro. É aquela de dar marco aquela outra sessão. paradinha, tomar uma água, Com comer um certeza. negócio. Pera aí, dá uma meia horinha pra gente descansar, Aí depois entra o volta. tempo de pele também, né? Normalmente a gente precisa dar uma pausa pra pele dar uma descansada. Ah, A gente pode fazer essa pausa e continuar tatuando? Pode. Eu tô tatuando aqui, paro de mexer nessa parte, vou mexer em outra. aquela tá descansando. Exato. Mas é legal dar essa pausa a cada 1h30, 2 horas, porque a gente descansa a vista também. É. É verdade. Isso que eu tava pensando aqui. Você usa óculos, não? Não. Mas como entra aquela questão de comparação, né? Quando você tá focado muito no ponto ali na tatuagem, Isso. principalmente no caso do realismo, você deixa de ver o desenho como um todo e passa a ver manchas. Entendi. Então, como é que eu vou tatuar? Eu sei que ali, ó, pronto, aqui no seu rosto aqui tem uma sombra escura aqui. Eu vou fazer essa sombra escura, eu não tô nem aí se é um nariz. Pelo menos não nessa parte. É, não tem uma visão do todo. Né? Você tá ali no... Ali é preto, eu vou botar preto. Ali é cinza, eu vou botar cinza. Ali é branco, eu vou botar branco. Depois eu vejo que tem um nariz ali. Você afasta e vê que é o todo. Exato. Né? E aí tem algumas vertentes. Eu ainda não sou tão assim nessa de manchas, mas é automático, tá? O olho se adapta daquele jeito ali e acabou. Eu gosto muito de trabalhar a arte como uma escultura e esculpindo. Mas tem como é que eu posso falar? Algumas vertentes de quem desenha que a pessoa abstém totalmente ali de ver uma imagem para ver só manchas. Sim. Tá? É o caso de Charles Lavezo, por exemplo, que é um desenhista bem famoso no Brasil. Ele esquece que ali tem um desenho e só vê ali manchas. E reproduz aquelas manchas que ele vê. Sim. Tem um livro muito antigo também que fala disso, que chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Ele te dá vários passos a passo ali para você conseguir se adaptar dessa forma
de enxergar manchas. Olha, velho. Só umazinha antes do intervalo pra gente fazer com o meu negócio aí, tá? Dá uma respirada. Existe, assim, você sabe que eu sou leigo do troço, no estúdio de tatu, há tintas que são removíveis, vamos dizer assim, eu tô querendo fazer uma tatuagem, mas não tenho certeza, então faz aqui, daqui a 30 dias ela vai sumir, 40 Rapaz. dias, mas eu pelo menos senti aquele negócio, ou não é, pra poder ter certeza se eu vou fazer ou não. Ó, hoje... Que era a rena, né? Tem tipo, Fazia era a rena rena, na mas praia, rena não né? tem A rena qualidade. na praia. Hoje você consegue pegar como é, meu Deus, uns adesivos que são tipo adesivo de chiclete, só que num tamanho bem maior e com a Sim. qualidade bem melhor. Certo. Então você consegue fazer, sei lá, um leão realista no Bem seu legal. braço, pra você ter uma ideia. Pra testar, né? Pra Vamos dizer testar. assim, testa e vê se é isso que você quer, ver Exato. a opinião de todo mundo, diz que é de verdade, Exatamente. né? Pra ver o... E aí entra uma questão, essa questão da opinião de todo mundo. porque a gente é um animal sociável, né? Não mas tem aí jeito. Por que mais que entra- você goste, Entra a parada, é legal. é muito ter. louco isso. Mas eu digo, ao mesmo tempo, é onde você vê mais arrependimento. Olha. Porque a pessoa está com aquela coisa na cabeça, eu quero, chega lá, aí aí chega com o acompanhante, mostra, e aí, pá, empolga no cara, fala, tipo assim, gosto é gosto. Aí o cara vai pela cabeça do outro, faz uma coisa ali que não gosta. E aí? Pois é. E aí entra, o tatuador tem que ser um pouco mais firme nessa questão também. Complicado. É complicado, vai entrar muito essa questão ética e social ali no meio da tatuagem também. Verdade. Quer fazer intervalinho pra ele comer um biscoitinho Vamos aí? nessa. Fazer, porque acho que é o podcast que a gente tá mais ouvindo, né? Tá mais Pô, calado. Mas pra mim tá massa, um negócio que eu tô aprendendo. Olha, é um assunto, pra quem não sabe, é a primeira vez que eu tô vendo Mozart na vida, e tatuagem, todo quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma. E nunca tive nem assim... Ainda. Ainda. Eu Pois nunca é. tive nem pretensão, nem nada e tal. Não por preconceito, nem por nada, mas é porque não é uma coisa que... Né? Sim. Chama a atenção. Não é aquilo Chama que você atenção. parou pra pensar sobre ainda, né? Exatamente, é falar sobre trem. Ah, eu vou fazer uma viagem de trem. Não é um negócio que, né? Pra que trem? Não bate na minha cabeça. Mas eu tô aprendendo. Vamos lá. Show de bola. Vamos lá, velho. Vamos lá, Toma uma intervalinho. aguinha aí. Se quiser tomar um refri também tem. Que vou fazer essa propaganda aqui. É hora de faturar, né, Xandinho? Vamos lá. Supermercado Jaciana já apareceu aqui. Vou falar bem deles. O Guigo tá muito engraçado, rapaz. Tá lançando umas propagandas aí bem bacanas. E pra falar de quê? De preço baixo. E realmente tá. Procura lá Supermercado Jaciana. Tem os mercados Jaciana lá da Coronel Pessoa. E tem o Mercado Jaciana aqui da Juca Pinto. A gente chama da Coronel Pessoa de Jaciana Grande e da Juca Pinto do Jaciana Pequeno. Mas vão lá que tá cheio de promoções. Aproveitem as promoções da segunda da proteína, da quinta do hortifruti e o final de semana cheio de ofertas. E um abração pra turma lá. Rosiana, Sérgio, o Guigo, o Dani, o Hulk e Jaimil, meu patrão. Gente boa demais. A Hortifruti tá dando o que falar, viu? Tá. A quinta do Hortifruti é braba Mas é lá. o- O bicho pega de preço baixo mesmo. O Hulk pegou lá e transformou aquele troço, pai. Graças Foi a Deus mesmo, que a turma é verdade. muito gente boa lá com a gente, ok? Um patrocinador, claro, que não paga nada pra gente, e longe disso, né? Que é o Centro Manaim. Assistam, inclusive, e te pede todo o podcast, o episódio do Pastor Washington, né? O Pastor Washington mostrou ipsis e literis como identificar se seu familiar, seu vizinho, seu amigo tá tendo algum tipo de problema com droga, ilícita ou também lícita, com álcool, alguma coisa aí. Então procura lá, @Centro Manaim, craque só Cristo, como eles falam. E contribua mensalmente, por que não? E aí Xandinho chama a atenção de quê? Chaveirinho. Chaveirinho que você encontra na praia aí, o camaradinha lá, Centro Manaim, o chaveirinho R$2, R$3. Compre que é daquele chaveirinho que sai o sustento do Manaim, tá? Muito legal. Vai fazer uma coleção em casa aí. Isso aí. Se você Outro- tem... Vá. manda Outro ver. patrocínio que tá sumido daqui, mas é porque a gente fez tanto patrocínio que elas venderam tudo e tá renovando o estoque. É a Dona Caneca Atelier. Bacana. Tá? A Medley gente- e Milena. A gente sempre tem a caneca Papo de Avião aqui, uma marca registrada nossa, mas venderam tudo. Esse negócio tá dando certo. Tá vamos, top. vamos aumentar a cota de patrocínio Tá aqui. top porque demais. a menina, ó, acabou a caneca, toda vez que chega, acaba. E tamo aí. Chocolates Shore, daqui da região nossa, de Ilhéus, nosso amigo Marco Lessa, premiado terceiro melhor chocolate do mundo na categoria chocolate de origem, Paris, agora em Isso. 2021.
Experimente, você que tem aí seu supermercado, você que tem seu empório, coloque Chocolate Show. Exatamente. Um produto finíssimo, de altíssima qualidade aqui da região. Representante nacional 739-8805-5020. Entrega no Brasil inteiro aí. O pessoal tem perguntado o porquê do nome Shore. E é justamente isso aí. Chocolate de origem. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Você de prefeitura, você que tem sua funerária e tal. Vamos lá. Urnas Monte Sinai. As urnas Monte Sinai do nosso amigo Sandro Zé do Caixão, que tem até um episódio aqui com a gente. Ok? Então procure nosso amigo Sandro, tá lá. Urnas Monte Sinai. Todos os patrocinadores, a gente põe aqui os contatos. Chama o Sandro aí. Então, repetindo, você de prefeitura, que tem sua funerária e tal, procura os nossos amigos das urnas Monte Sinai. Aproveitar de patrocínio, já vou puxar aqui, ó. Moza, qual é o seu arroba, Mozart? Pra gente já colocar aqui. Vai chegar o momento dele, mas manda. Manda, aproveita o patrocínio e bota seu arroba que ele vai voltar aqui várias vezes durante o episódio. Podem conferir aí o meu portfólio e um pouco mais sobre mim no Instagram, que é @Mozart, mozart.tatus, com 2 T e 2 Os no segundo O. E S no final. E S no final. Então, Mozart.tatus. Mozart.tatus. T-A-T-T-O-O-S. Exato. É isso aí? Isso aí, maravilha. Massa. Vamos voltar com ele agora? Faço mais um patrocínio aqui. Faz mais um, deixa ele Faz, comer. então vamos lá. Passa aqui pra gente, Mozart. A água aí. Se você é da aviação, comissário de voo, piloto de avião, Aqui do lado. o que é que você vai fazer agora? Primeira Vai lá. porta. Pode ir lá, aqui não Pode tem ir, esse negócio da pode ir. gente não. Aqui é a raiz. Pode passar aí. Vai lá, meu velho. Primeira porta aí do lado. Mozart foi ali ao toalete, a gente faz aqui. Vamos mandar a bala aqui então. Se você é da aviação, piloto privado, comissário de voo, Dove, ok? Vocês procuram agora a clínica do Dr. Joviniano Neto. Dr. Joviniano ele é homologado pela ANAC para fazer o chamado CMA, Certificado Médico Aeronáutico. E quem faz o seu atendimento, tanto no WhatsApp como no telefone, é a nossa amiga Liz. Liz, um abraço Chama pra aqui Liz. também, ó. Dr. Joviniano Neto. Tá aqui o telefone dele, já tá passando aqui o Instagram dele. Se você precisa de quê? Ar-condicionado, manutenção e tudo mais, chama quem? Que Frio Refrigeração, do nosso amigo Reno Midler, grande figura, viu? Se você quiser mudar o seu ar-condicionado de local em casa, se você quiser dar manutenção ou instalar um ar-condicionado novo, você chama quem? Que Frio, do nosso amigo Reno. Frio. Segue também aqui. Falando de ar-condicionado, que alguns ainda consomem um pouquinho mais, né? Se você quiser subsídio na sua conta de energia ou colocar energia solar, tanto em casa quanto em propriedade rural, vocês vão chamar agora ALD Solar, que também trabalha com automação residencial, ok? O que é que a ALD faz? Placas solares na sua casa, você vai gerar energia para a Coelba e vai ter esse subsídio descontado na sua conta. Eles conseguem fazer ainda o pagamento mensal dessa instalação de placas solar do mesmo valor já hoje da sua energia elétrica, ou seja, você não vai pagar absolutamente nada. Você paga aí R$300 de energia. Exatamente. Você vai fazer um você- financiamento. Isso. Se você não tiver a grana toda para comprar tudo, você vai fazer um financiamento no banco, eles já resolvem tudo isso para vocês, e você vai pagar os R$300 para o banco durante X anos. Depois você vai ter crédito Exatamente. de energia nisso aí, entendeu? Então, assim, o futuro é energia solar. Daqui a pouco a gente vai ter carros movidos a eletricidade, Já. motocicletas movidas a eletricidade, tudo Já. em casa movido a eletricidade. Então, gere sua própria energia em casa. Desde já, aproveita enquanto está baratinho, que aí você vai consumir à vontade seu ar-condicionado no escritório. Lá em casa, por exemplo, a gente tem 4 contas no total de R$5.000, né? O comércio mais Brincadeira. a cada R$5.000. A gente vai fazer o processo aqui com a LD, vou mostrar para vocês tudo isso. E a gente vai ter muito menos gasto de energia, ou até zerar esse gasto de energia. Exatamente. Se você mora em propriedade rural, que apesar do programa Luz para Todos, programa muito bacana, a gente não tem nem o que falar, mas por questões físicas, árvores caem e tal, e vocês podem ficar sem energia, vocês podem contratar também o que? A off-grid. O que é off-grid? Energia para o banco de baterias, caso falte energia durante a noite ou durante qualquer horário do dia, essas baterias vão manter a energia. Durante o dia, ela vai recarregar as baterias e vai utilizar à noite aí, quando não tem energia solar. Beleza? Qual é o contato dele?
739-9803-2353. Antes da gente voltar com o papo aqui com o Moza, vamos falar do nosso amigo Bruno Montaé, da Montaé Aeronaves. Montaé. Então você que trabalha em uma região geográfica muito grande, você pode ter sua própria aeronave, ou com parte da aeronave, ou você que tem escola de aviação, como já aconteceu também, você pode comprar as aeronaves da Montaé Aeronaves. Fala com o Bruninho aí, é Bruno_Montaé, beleza? Maravilha, show. Vamos lá, estamos ganhando dinheiro demais. Voltando com o Moza aqui, Moza voltou aqui, doutor Alex, tá tudo certo. Bicho bebe uma água danada. Tomou um refri, alguma coisa? Tomou. Tomei aqui Tá também. de Aqui, boa. aqui, Então já tá bem, em tá casa, bem. meu velho. Falar em casa, o Aeroclube tá de portas abertas, viu? Venha Show de quando bola. quiser. O Rodrigão tá aqui, é nosso chefe de cozinha. E chame não, velho, que eu venho mesmo. Fez Oxe, tá em casa aqui, meu velho. Fez um churrascão aqui no dia 28, no aniversário do Aeroclube. Inacreditável. Top Churrascão demais. pra... Cara é brabo aí. Top Eu não demais. sei, Quem viu, viu. Muito top. Saí daqui, inclusive, vou lá no Bistrô Carioca comer um hambúrguer. Oh, aí Bota sim. o arroba aí. Fala o arroba do bistrô. Bistrô Carioca Burgers. Bistrô, não tem underline, não tem nada. Mas você acha Bistrô Essa Carioca lá, Bistrô Burgers. Carioca no lá. Você plural. pode olhar lá no meu Instagram, no story, que vai ter hoje. Isso. Aí. Top demais. Vou fazer uma pergunta boba, de quem não entende mesmo. Ah, não existe pergunta boba, não. É, pode porque existe bobo que não faz pergunta, né? Exatamente. É o que eu digo em sala de aula aqui também. A tinta, para ela grudar na pele, ela precisa da agulha? Ou se Sim. você acidentalmente derramou a tinta aqui, ela Não, aí já pensou, já tá todo pintado. Já. todo pintada, não usa Não, luva e tal. como eu falei, a tinta, ela se deposita na segunda camada da pele. Né? Quando a gente... Epiderme, hipoderme, nem Derme, lembro, epiderme, Epiderme e hipoderme. Ela Isso. fica na epiderme, né? Isso, Epiderme. epiderme. E aí, qual é o esquema? Quando a gente tatua, a gente pinta a primeira, né? A derme e a epiderme. Porém, a derme é a camada que despela. Você toma a camada de sol, ela tá sempre ali em constante renovação. Então, a tatuagem não fica ali. Por isso que quando você faz a tatuagem, você despela igual queimadura de sol. Despela mesmo, sabe? Igual queimadura de sol. Porque você tem que chegar na segunda. É engraçado que a gente explica tudo isso pro cliente, né? Mas ali o cliente às vezes tá atordoado ali muito tempo tatuando e tal, e ele não Ansioso. presta muita atenção. E aí depois ele liga pra gente, nossa, ai, minha tatu tá desfazendo aqui. Não é normal, tá? A tatuagem vai despelar de 4 dias a 1 semana ali, dependendo do local e de como tá a sua pele em relação à hidratação. Ela vai despelar igual queimadura de sol, porém saindo ali as cores de que você tatuou. Pronto, então a Não pergunta. vai estragar a tatuagem. Então a pergunta, quais os cuidados logo após a tatu? Ó, o que eu recomendo? Hoje lá no estúdio a gente usa uma tecnologia, né? Que é um filme que chama Tropical Derm. Né, ele já era usado na medicina antes para queimadura, então ele foi adaptado hoje para tatuagem. É um adesivo, é um filme adesivo, transparente, extremamente fino, que a gente coloca na tatuagem, cola por cima da tatuagem, e ela vai ficar ali no primeiro aplicação de 24 a 48 horas, dependendo de como for a tatuagem, para proteger a tatuagem, né, de poeira, sujeira, bactérias. Sim. Então, É. é o ideal também que a gente limpe bastante a pele antes de colocar, porque se tiver alguma sujeirinha ali, bactéria, Vai ficar. ficou lá dentro. E os primeiros dias, então, tá protegido ali, os primeiros 24, 48 horas protegido ali por esse plástico. Mas essa proteção é para a pele, não é para a tatuagem. A tatuagem já não vai borrar Também. nada, né? Não, a tatuagem não vai borrar, mas ela pode ter os problemas da cicatrização, que é o problema da pele. Certo. Certo? É pele, é pra pele. Infecção, machucado. Certo. A tatuagem ali tá feita, não existe cuidado pra tinta ali, o cuidado que você vai ter em relação a sol. Certo. Né? Mas aí teve esses 48 horas, você vai tirar o plástico, lavar bem a pele. Certo. Pode lavar com sabão de preferência antisséptico ou Sim. sabão neutro. Eu ainda recomendo shampoo para bebê, que ele ainda é mais suave do que o sabão. Pronto. Esfrega bem, de preferência água fria. Lava o local, né, enxágua. Saiu do banho, isso é a primeira lavagem. Saiu do banho, de preferência papel toalha. Seca dando encostadinhas. Troca o papel, seca, troca o papel ali umas 4 vezes e fica dando essas encostadinhas ali por pelo menos uns 2 minutinhos. Por quê? Certo. Tem um pontinho ou outro que normalmente é uma parte que machuca mais, que fica minando um pouquinho. Completamente normal. Só que a gente não quer que ela mine e forme casquinha. Que essa casquinha Sim. você pode machucar.
Entendi. Então você fica ali secando pra ela, né, selar, formar a casquinha rente à pele. Pronto, secou, espera uns 10 minutinhos. Pomada que o tatuador vai recomendar. Lá no caso, o cliente já sai com a pomadinha também. A gente Pode quer falar o nome garantir. aqui, não tem problema não, se você quiser. Tem algumas, né? Eu recomendo. A que eu entrego lá, porque é a que eu mais gostei. Que é uma da Hailey Tattoo. É uma marca própria pra tatuagem. Tem Cicaplast. Daí tem a melhor de todas que eu já usei até hoje, só que eu não consigo achar aqui, tá? Que é N-Derm Tattoo. É uma pomadinha com nanotecnologia. Olha, é absurda de bom. Só. Mas eu nunca, tipo, achei no Rio umas 2 vezes, assim, usei em tatuagem minha que um amigo tinha recomendado, mas depois disso nunca mais achei nem pra recomendar. Então, se você tá aí, você pode comprar a Cicaplast, é muito bom. E tem uma outra que é muito boa também, só que essa é pra uns dias a mais ali da cicatrização. Que chama colagenase. O que é que essa colagenase faz? Colagenase é uma enzima que quebra o colágeno da célula morta ali. Então você vai passar, quando a tatuagem tá começando a descascar, você passa. E aí a casquinha vai sair com mais facilidade, porque ela vai meio que se desfazendo por conta dessa pomada. Bacana. Então sempre recomendo ali, né, principalmente no verão. É mais necessário, porque no verão a pessoa quer cicatrizar mais rápido, né? Os cuidados ali são mais complicadinhos. Então eu recomendo essa colagenase a partir do 5º dia de tatuagem. Certo. A camadinha generosa da colagenase, que ela vai dissolver essa pele morta. Até quanto Isso. tempo? A colagenase você pode usar aí uma semaninha. Uma semaninha. É. Então Ou são, a outra pomadinha. são 24 a 48 horas no filme. No filme. Depois a primeira pomada, depois da lavagem. Isso. Depois essa segunda, Depois mais uma essa semana. segunda pomada você vai usar depois da segunda semana. Certo. E o ideal dessa pomada é que você use quando você estiver em casa. Porque ela é muito oleosa, muito pegajosa, pode acumular sujeira. Entendi. Mas aí, beleza. Essa eu recomendo às vezes em alguns casos específicos. Certo. Não é sempre. Tá, então vamos lá. Os principais cuidados. Isso para os primeiros e posteriores dias. Manter a tatuagem limpa, que é lavando a tatu. Seca, secando sempre após o banho e evitando umidade. Hidratada. Esse hidratada nos primeiros dias com a pomada, depois com hidratante. Tá? Essa primeira camada da pele, ela vai se desfazer toda. Então a pele vai ficar extremamente sensível e ainda vai estar em recuperação, porque a primeira camada da pele se foi. Já Demora foi. alguns dias ou algumas Pra semanas voltar. para poder que ela se recuperar. Então você vê a tatuagem fica com aspecto opaco, às vezes parece que criou uma falha, né? Mas nem sempre realmente criou. Às vezes a pele está se recuperando. Sim. E esse processo de recuperação da pele pode durar até 30 dias depois da tatuagem feita. Varia de pessoa para pessoa, de pele para pele, de cuidado para cuidado, né? E durante esse período de 30 dias que a pele está em recuperação, é ideal se abster de sol, de exposição prolongada ao sol, seja praia, nem pensar. Esporte ao ar livre, só de UV ou dependendo de for, evitar total. Academia. Isso Qual é o que eu ia esquema de perguntar. academia? O pessoal pergunta muito e acha que é o treino em si. Se você fizer uma tatuagem de traço fino, pode ser que o treino em si possa atrapalhar, porque a pele incha, né? Dá o pump. Aquela dilatação Exato. sanguínea ali. É. E aí dá o pump. Quando é traço fininho, ele pode romper. E dá o vazamentozinho também, estourar o traço. Mas no caso de tatuagens maiores, realismo, isso é muito raro acontecer. Mas a maior questão da academia é o risco de infecção. Academia é um local extremamente sujo. Entendi. Um aparelho de academia é mais sujo que uma privada. Então a chance de você pegar uma infecção ali na academia é grande. Então se abster da academia até que a tatuagem descasque. Porque aí já não tem risco de infecção. E se for, de preferência com a tatuagem coberta, porque a pele vai estar sensível. Você pode se esbarrar em algum aparelho, alguma coisa ali e machucar a tatuagem. Então, se abster de academia nos primeiros 5, 6 dias ali. Sol, praia, piscina. Piscina, nem pensar, piscina é pior do que praia. Porque além da umidade da água ali da piscina, tem a questão do cloro. E o cloro reage com o pigmento, deixando ele mais claro. Olha isso. Como qualquer outro pigmento reage com o cloro da tatuagem também. E nos primeiros dias ali a pele ainda não tá impermeável, porque a pele tá em recuperação. Sabe quando você machuca, você entra na água e sai com o machucado estufado ali? Isso. Pronto, a mesma coisa acontece com a tatuagem. E se isso acontecer, vai falhar. Eita. Então, Então 30 são 30 dias. dias. 30 dias aí. somando conta da tatuagem. E alimentação é uma questão controversa. Né? Eu já tive comigo uma experiência que não foi tão legal com a alimentação. E eu não recomendo alguns tipos de alimentos. Tá? Tipo, Principalmente alimentos de preparação em rua.
acarajé, pastel, né? Onde a manipulação do alimento seja ali meio controversa, você tem alguma dúvida sobre a manipulação dos Sim. alimentos, Certo. derivados de frutos do mar e derivados de carne de porco. O pessoal diz que é remoso. Remoso, né? Tem até um artigo que a gente está para publicar aí com o Dr. Breno sobre isso, e em específico para tatuagem. Sim. Qual é o esquema? Em resumo, tá? Você não é estudou nutrição, você tá com propriedade aí, não né? é um alimento em si, mas a carga de micro-organismo nesse alimento Sim. pode causar uma reação inflamatória, né? Essa reação inflamatória é inespecífica, que a primeira reação ali era inespecífica, né? Os anticorpos ali ainda não conseguiram se adequar ao organismo estranho ali, Sim, que está certo. gerando um risco, certo? E aí a gente vai na questão, o pigmento na sua pele é um corpo estranho. Então se você está tendo uma reação inflamatória já da tatuagem leve, e você vai entrar com um alimento que possa causar uma reação inflamatória maior, o anticorpo que é inespecífico, ele também vai atacar o pigmento. Exatamente. E isso vai gerar uma inflamação ainda maior, com risco de criar falha, dor, febre. No meu caso, a tatuagem estava infeccionada e eu ainda comi um Burger King cheio de bacon. Eita. Olha. Aí foi tipo assim, algumas horas depois eu já senti realmente, velho, dói. Eu digo, não é legal. Então, A tatuagem dói? Como é que é? Ela fica dolorida. Cara, nesse caso, a tatuagem, como é que ela fica? A dor da tatuagem é muito parecida, isso depois que já terminou de fazer, Isso. com uma queimadura de sol intensa. Entendi. Sim. Você tá parado, você não tá sentindo nada. Você tocou nela, você sente. Entendi. No caso da inflamação, Se ela pegou a epiderme ou uma queimadura de segundo grau. exato. No caso da inflamação, ela lateja, pode latejar. Uhum. Eis a questão das pomadinhas anestésicas, por exemplo. A pele ela é vasoconstritora, Sim. deixa a pele mais rígida, você tem que machucar muito para pigmentar, você não sente nada ali na hora. Né? Já é ruim de pigmentar. Você tem que machucar mais, a cicatrização Entendi. vai ser comprometida e por estar muito machucada, depois que você faz a tatuagem, ela começa a doer, então começa a latejar ali, ó. A circulação voltando ao normal também. Então aí Entendi. você, não senti dor na É o tatuagem. efeito posterior, né? Você vai sentir depois não e vai ainda ter tem o risco jeito. de ter que retocar a tatuagem. Com certeza, no meio da tatu, vou chamar de paciente, né? Ele tá com a adrenalina um pouco mais alta, né? Ele tá sentindo Exato. dor, o corpo age. Quando ele relaxa, né? Aquela porrada que você toma no futebol que você não dá a mínima. Com sangue quente, né? Exato. Né? Mas aí Tomou o já primeiro banho. É. Mas aí você vai, como a tatuagem em si, o normal ali, o procedimento comum, sem anestesia, é muito superficial, o ideal é que a agulha não ultrapasse 1,5 mm de profundidade. Sim. Como é muito superficial, você não vai sentir dor depois, tá? Você vai ficar ali com o local dolorido ao toque. Mas não fica doendo. Então é bem tranquilo. E a dor da tatuagem em si varia, né? Eu posso comparar aí, por exemplo, a passar uma faquinha de serra leve, de forma leve, sem machucar Sim. na pele. Né? Sabe aquelas que a serra é bem fininha? Sim, sim. Sei. Eu Você quer posso uma unha comparar também assim, né? um arranhão de gato. Já tomo um arranhãozinho de gato. Sim. Eu posso comparar também com um arranhão de galho de árvore. Aí você passa, fica aquele arranhãozinho Sim. ardendo. Espinhozinho. Pronto. É mais ou menos isso. Porém, o que acontece? Depois de um longo período, aquele local tá ali, tá com reação inflamatória, tá inchado, tá dolorido aí. A questão do branco. Eu vou chegar nesse local que tá machucado já e vou passar a faquinha de leve. Aí já não é tão de leve. Já não é de leve. Exato. Agora já dói Você mais. tá passando de novo a faquinha no lugar que já passou a Exatamente. faquinha. Exatamente. Aí o branco a gente faz no final, porque como a tinta é mais clara, por exemplo, eu fiz ali, eu criei um machucado. Aí eu fiz a tinta preta, na hora que eu passei o papel, se eu passar por cima do branco, o preto pode infiltrar no machucadinho que o branco fez Entendi. e transformar em cinza. Entendi. Só que o branco não tem tanta possibilidade de fazer isso, porque o preto é mais escuro e a tinta branca é um pouco mais espessa. Dá pra fazer. Não dá pra fazer esse branco outro dia, não? Dá Porque também. às vezes o cara tá Mas tão aí- dolorido ali, vai, bota o branco amanhã. Acontece, mas aí é a questão. Nem todo cliente está disposto a voltar só pra fazer um detalhe. Entendi. Entendi. Se o cara vem Ah, de fora, pô, por exemplo, fala, pô, realista com animal é lá em Moza, vou lá em Ilhéus. Aí o cara Exato. vem, sei lá, de Vitória da Conquista, vamos dar um exemplo. O cara quer Acontece voltar pra muito, casa velho. com a tatu pronta. Recente eu tive um cara que veio de New Hampshire, lá nos Estados Unidos, Boa. pra fazer. A mulher dele morava aqui, né? Mora lá há 10 anos.
Ela já vinha todo ano, ele nunca tinha vindo. Aí ele, não sei, acho que um amigo mostrou, ele tava querendo fazer uma tatuagem, um amigo mostrou no Instagram. Bacana. Ele falou, não, só vou fazer lá agora. Esperou um ano Deve vir pra aqui. poder vir aqui. Aí esperou, né, a mulher tinha acabado de voltar, esperou o ano pra poder vir, pra poder... Veio só pra tatuar e voltou. Ele fez o quê? Só pra... Ele fez um farol. Um farol, as ondas batendo e tal. Um farol numa tempestade. Fala um pouquinho mais desse expressionismo, né? Que é o estilo que você escolheu. Por quê? Realismo. Realismo. É todo dali. O porquê você escolheu isso e qual foi o grande lance? Cara, vou te falar, quando eu um comecei... à vontade. Vai, mas manda ver. Quando eu comecei, eu não gostava do realismo. Porque eu achava sem graça. Falava, nossa, só vou copiar uma foto e tal. Aí eu falava, isso aí é muito sem graça, eu não quero fazer isso não. Eu gosto de criar, fazer parada, né? Usar criatividade, trazer coisa diferente. Só que eu não sabia que na tatuagem do realismo dava pra fazer isso também. Criar, juntar imagens, fazer o desenho por cima, combinar. E aí, por algum motivo, eu entrei na tatuagem ticana ali, né? Nos estudos, que foi aquela que eu te falei de Los Angeles e tal. Pô, comecei a achar o resultado legal. Falei, pô, vai ficar bonito, velho. Gostei. Traz um ar mais clássico. E aí, o que é que aconteceu? Falei, vou fazer uma pra ver como é. E aí, eu vi um cara fazendo um que ele só fazia com rastelado. Falei, vou fazer uma. Aí, fiz uma, velho. E quando eu fiz essa uma, falei, não, é isso aqui. Bacana. Pô, falei, eu gostei do processo da tatuagem. Sim. E aí, depois de ter gostado do processo, eu passei a estudar mais e tal, e ver que também dava pra usar criatividade pra fazer coisas diferentes ali com o realismo. O realismo nada mais é do que a reprodução de fotos e fazer com que imagens até que não exista, que é no caso do surrealismo, Sim. tenha um aspecto de foto. Entendi. Então, eu vou fazer uma medusa e vai parecer que é uma medusa de verdade, porque Entendi. eu fiz uma combinação de fotos, eu fiz um desenho ali realista usando os fundamentos de luz e sombra. Tem todos esses detalhes mesmo na tatuagem. É uma É arte, né? velho. O Tinha cara, que ter começou outro podcast, fazendo, o cara começou fazendo caricatura na escola e hoje é um realista. Dinossauro, né? É, comecei desenhando dinossauro. Bacana, meu velho. E Velho, aí? Nossa última patrocinadora. Nossa última patrocinadora que sempre tem um mimo para os nossos convidados. Ela tem um cuidado especial, um carinho especial. E esse aqui você vai levar. Show de bola. Mais um, pode abrir aí para mostrar se quiser. Vamos abrir aqui. Mais um bolinho feito com muito carinho por dona Já é o Élida. L da Celine. cafezinho da noite ali com a mulher. Ah, e é isso aí. A intenção é essa. Delícia, underline, vai aparecer aqui, ó. É Delícia, underline, L da Celine. Top, São viu? bolos, eu esqueci o nome, piscininha. Esse é Vocês não piscininha. estão vendo o cheiro disso aqui, velho. Não, é um cuidado isso aí. O cheiro de morango tá... E outra, se você ligar para ou chamar a dona L da coisa, disser que viu no papo de avião, ainda tem um descontão, viu? Então, vê lá. Vê lá. É delícia, underline, L da Celine. É Manda isso ver. aí. Diga, Bolos olha, vi maravilhosos. no papo de avião, eu sei que tem um desconto para mim aí. Moça, meu velho, Show de a nossa bola. última pergunta. Quem você gostaria de ver aí sentado contigo? Agora pense em uma pessoa que realmente venha, porque a gente tem tomado umas portas na cara aí que tá É mesmo? difícil. É. Rapaz, pior que tem Mas também tem algumas... aberto outras que tá valendo muito a Tá pena. valendo né? muito a pena. Agora, de qualquer área, viu? Qualquer área. De tudo que você imaginar. Tem um Tudo. amigo que é skatista top. Não, tem um amigo lá que faz qualquer outra coisa. Pode indicar aqui. que a Tem gente problema, entrevista. diga absolutamente qualquer área. Cara, Aqui o que não tem vem- restrição. O que vem na minha cabeça agora, de um cara que eu recentemente vi um vídeo que eu achei muito interessante, né, da forma de expressão e tal, é o doutor Alex, advogado. Sim. Doutor Alex, Cara, advogado. É brabo. É? Eu acharia muito interessante saber um pouco mais da visão dele ali, né? Eu acho muito interessante, né? A forma como ele se mostra em relação ao trabalho dele. Entendi. Pronto. Passa Legal, pra gente o contato depois aqui. Show de Passa o bola. contato A gente vai entrar em off aí contato que a com gente vai ele. entrar em contato. Doutor Alex, convida ele aqui. fala. Alex, quero ver você aqui falando um pouquinho mais sobre a sua história aí, que eu já sei que é show de bola, viu? Massa. Tá convidadíssimo, doutor Alex. Vai ser um prazer ter o seu aqui, viu? Então, beleza. Mais alguma colocação? Alguma coisa?
Velho, eu vou estudar com carinho esse negócio dessa tatuagem. É, eu venha. já tô com outros olhos, porque a gente conhece as É, coisas, exato. aí fica mais íntimo, perde o medo, perde preconceito, perde um monte de coisa e fica fã do negócio, né? Exatamente. Quem sabe aparece aí um aviãozinho pro tatuar, uma Show de coisa bola. assim. Fazer um convite a vocês pra gente tentar não, a gente vai fazer a próxima edição aí da gente lá no estúdio. Tem uma mesa lá que a gente pode usar e vai ficar Pode fazer bacana lá? com a vistona, a gente vai. Então pronto. Quem sabe até com alguém, ele tatuando alguém. Já em loco, aqui, Bacana, acontece isso, pode acontece ser. aquilo. E aí, de bola. Rodrigão? Topa essa, Rodrigão? Aí, ó. A cobaia aí. Aí, ó, Pronto. fechou. Já temos aqui, então, os dois caras de pau, o tatuador e o cliente. Eu cliente. Eu tatuado. Exatamente. Pra mim, fechou o Fazer negócio. com a vistona pro Malaga vai ser... Só marcar Bacana, que a gente top vai demais. sim fazer a parte 2 em loco, né? Parte Porque o Rodrigão 2, tá ó. devendo a parte 2 dele É? aqui, que é ele com a mão na massa, no massa. fogão. E você vai ser a A gente parte pegar 2 as escalas, literalmente. pegar as fazendo a mão escalas na aí já massa. deixa marcado. Pronto. Fechou. Vamos ver se Então, até o viva, fim do ano a gente bacana. mata essa aí. Fechado. Como é que a gente termina? Uma salva de palmas pra nós mesmos. Obrigado mesmo, Mozart. Valeu.